Claramente um padre que só deveria se esconder na retaguarda para curar, mas que colocou todos os pontos de habilidade em velocidade de ataque. Todos riem de você por ser louco. Mas eles não sabem que cada ataque básico seu tem 0,01% de chance de matar instantaneamente o oponente, se o ataque básico não ativar a execução. Então, o próximo ataque básico acumulará 0,01% de probabilidade de execução até executar o oponente. E a razão pela qual você escolheu a classe de padre é porque você sabe que, além das habilidades de cura, os ataques básicos do padre têm rastreamento automático e 100% de precisão. Quanto a dizer que o padre é frágil, como um renascido, você certamente tem uma maneira de resolver isso. Neste momento, você vai direto para a forja da vila inicial. Eu quero forjar um equipamento de nível roxo. O ferreiro fica surpreso. Aqui, só podemos forjar equipamentos azuis no máximo. Mas se você conseguir trazer 3 corações do Senhor da Geada, criar um equipamento roxo não é impossível. Uma mensagem surge diante de você. Deseja aceitar a missão oculta? Com certeza, você sorri. Se um jogador conseguir obter um equipamento de nível roxo no início do jogo, a velocidade de crescimento é simplesmente incrível. Portanto, esta missão oculta que qualquer um pode acionar causou um grande alvoroço quando foi descoberta no mundo anterior. Mas seu objetivo não é obter equipamentos roxos, mas a recompensa extra dada pela primeira missão oculta do servidor, Colar Antigo. A habilidade do colar pode definir o dano máximo causado pelos ataques básicos como a vida máxima do jogador. Este equipamento, junto com seu talento e classe. No final do jogo, você será um guerreiro hexágono. Aceite decisivamente. Missão oculta aceita com sucesso. Obtenha 3 corações do Senhor da Geada. Progresso concluído. 0. Basta matar alguns chefes fora da vila inicial. Há 25% de chance de obter o coração do Senhor da Geada. Entre esses chefes, a besta de rocha tem a maior vida e o maior dano. Mas nos primeiros 3 minutos da batalha, seus movimentos são desajeitados. Após 3 minutos, ele entrará no modo fúria, com velocidade e força aumentadas em 100%. Portanto, os jogadores com longo alcance podem usar o posicionamento para puxar e atacar a besta de rocha sem sofrer dano antes que ela entre em fúria. Mas agora não é hora de lutar contra o chefe. Então, você vai para o local de spawn do Coelho da Tempestade. No início, você precisa usar monstros pequenos para acumular a probabilidade de execução. Para derrotar a besta de rocha em 3 minutos, você precisa acumular pelo menos 3% para ficar tranquilo. Neste momento, um coelho aparece perto de você. Coelho da Tempestade nível 1. Vida, 50. Ataque, 2.5. Depois de calcular a distância, você lança um ataque básico diretamente, causando 7 de dano. O talento não foi ativado. A probabilidade de execução aumenta em 0,01%. Probabilidade de execução atual, 0,02%. Continue puxando e atacando o Coelho da Tempestade. Após 7 ataques básicos, parabéns, você derrotou com sucesso o Coelho da Tempestade nível 1. Experiência mais 1. Depois disso, você repete a operação anterior e rapidamente derrota 10 Coelhos da Tempestade. Seu nível aumentou para o nível 2. Obtenha 5 pontos de atributo livres. Você não hesita e coloca todos eles em velocidade de ataque. A velocidade de ataque também aumentou de 0,4 para 0,6. Você também olhou para o painel de talentos. Probabilidade de execução atual, 0,58%. Você suspirou e continuou matando monstros. Depois de mais de 1 hora, finalmente aumentou a chance de execução para 5,7%. É hora de encontrar a besta gigante Yanshi. Depois de passar por uma cordilheira, você localizou o monstro forte ao longe. Besta gigante Yanshi, chefe de nível 15, vida 34.800. Ataque 235, habilidade, frenesi. Super armadura, estocada Yanshi, onda de choque Yanshi. Invocação Yanshi. Assim que você terminou de ler o painel de informações, inúmeros espinhos dispararam rapidamente. No entanto, com seu movimento extremo, cada espinho passou perto do seu corpo por uma fração de milímetro. 5 segundos depois, a estocada Yanshi entrou em recarga e as outras 2 habilidades da besta gigante Yanshi têm animações antes de serem lançadas. Você aproveitou a oportunidade para lançar um ataque básico. Recuperação 15. O talento não foi ativado. A chance de execução aumentou em 0,01%. A chance de execução atual é de 5,72%. A besta gigante Yanshi ficou chocada.
Não, sua aura é tão impressionante que eu pensei que estava prestes a enfrentar um desastre. No final, esse dano nem sequer me faz cócegas. Ok, dizendo isso, a recuperação de vida aumenta em 100. Você está sofrendo por dentro. Lutar contra esse chefe é realmente frustrante. Mas quem me mandou depender da sorte para viver? Antes do talento ser ativado, você é arrogante. Depois que o talento é ativado, sua vida é incerta. Dizendo isso, você lança mais alguns ataques básicos. Recuperação 17. Recuperação 15. Recuperação 15. A besta gigante Yanshi olha para este jogador que está acenando freneticamente com seu cajado. E pulando para a esquerda e para a direita. Sua cabeça grande e cheia de sabedoria está cheia de pontos de interrogação. Este jogador é louco, certo? Quer me enfrentar sozinho com esse dano? Se você conseguir me derrotar sozinho com esse dano. Ele ficou imediatamente pasmo e um enorme valor de dano apareceu acima de sua cabeça. Recuperação 34.800. Talento de execução de 100% ativado com sucesso. Você derrotou o chefe de nível 15, a besta gigante Yanshi. Ganhou 1.540 pontos de experiência. Parabéns, você subiu para o nível 6. A besta gigante Yanshi dropou a estrela do Lorde. Botas de batalha azuis, 5 pontos de atributo livres. Você fez beicinho. Os itens dropados por este chefe são muito ruins, mas com a estrela do Lorde, mal dá para o gasto. Parabéns, você se tornou o primeiro jogador em todo o servidor a derrotar o chefe besta gigante Yanshi. O sistema está prestes a anunciar para todo o servidor. Ocultar ID? Não. Anúncio para todo o servidor. Parabéns ao jogador por alcançar a primeira morte de boss exclusiva do servidor, recompensando especialmente um equipamento vermelho aleatório. Um título de primeira morte de boss, um livro de habilidades aleatório, 20 pontos de atributo livre e 200 moedas de ouro. Com o som do canal de todo o servidor, o canal mundial explodiu. Que porra! Eu acabei de subir para o nível 2, e já tem um chefão limpando o boss pela primeira vez? Que magnata rico é esse? Ou é o grande chefe de algum clube? Bobagem, eu também sou o chefe de um clube. Por que eu não tenho essa força? Os boss deste jogo são tão fracos assim? Vamos, vamos, vamos! Ainda vamos matar monstros pequenos? Irmãos, entrem na equipe, eu vou levar vocês para farmar boss. Do outro lado, você verifica suas recompensas com alegria, efeito do título de primeira morte de boss. Depois de equipado, seu ataque causará 100% de dano extra a qualquer boss. Nada mal, este título pode ser comparado a um talento de nível S. Botas de batalha azuis, nível 1, efeito 1, aumenta a vida em 188. Efeito 2, aumenta a velocidade em 2, o que é um pouco melhor do que um equipamento verde de efeito único, melhor do que nada. Mas então você sorri depois de ver o equipamento vermelho aleatório, no passado. Quando os jogadores já estavam no nível 30, não havia mais de 20 equipamentos vermelhos em todo o servidor. Na situação em que os equipamentos vermelhos são tão raros, um equipamento roxo, mesmo que seja o pior, pode ser facilmente vendido por milhares de moedas. Rasgue o pergaminho, uma luz brilha. Parabéns, você obteve o machado de batalha sangrento da prisão, nível 1, pode ser forjado e atualizado. Efeito 1, aumenta a vida em 1050. Efeito 2, aumenta o mana em 565. Efeito 3, aumenta a armadura em 88. Efeito 4, aumenta a resistência mágica em 85. Efeito de habilidade, depois que o status do jogador cai para 10%. Você ganhará 5 segundos de invencibilidade e 12% de roubo de vida onipotente. Você se sente um pouco mal. Este valor e habilidade são totalmente equipamentos divinos de guerreiro, mas para você agora. Também é difícil de encontrar, use o primeiro e espere para ver mais tarde. Depois, você adiciona todos os pontos de atributo livre. Tudo para velocidade de ataque, neste momento, um ID chamado. Uma jogadora com peitos grandes pede para te adicionar como amigo, eu dependo de trabalhar para ela para ganhar. A taxa de cirurgia para minha irmã suiu, essa chefe é uma loli com rosto de bebê e uma pessoa boa. Só que 3 anos depois, o jogo se funde com a realidade, por causa de um item de ressurreição. Ser apunhalado pelas costas pelo subordinado mais confiável, o item de ressurreição no jogo não é muito valioso. Mas quando aparece na realidade, atrairá a disputa de inúmeros chefões, e então você aceita o pedido de amizade. Logo a outra parte enviou uma mensagem: Olá chefão, sou o chefe do clube Novo Peixe. Equipamento de primeira linha para vender?
Tem interesse em vir para o nosso clube? As condições são ótimas. Você responde 200 moedas de ouro. Quanto vocês coletam? Nossos membros que farmam ouro neste jogo são calculados com base em 20 yuans por moeda de ouro. Se o chefão quiser vender 200 moedas de ouro, eu compro tudo por 5.000. E aí? Você levanta uma sobrancelha. Este chefe é bastante sincero. Ok, eu vendo tudo. Depois de transferir 200 moedas de ouro para outra parte, você logo recebeu informações de transferência de 5.000 yuans. A transação foi tranquila, mas você vendeu o equipamento vermelho barato. A razão também é simples. O jogo acabou de ser lançado há 2 horas. Ninguém sabe o verdadeiro valor do equipamento vermelho. Nesse momento, você notou que havia um som vindo de trás das rochas não muito longe. Alguns estão se escondendo. Interessante? Assim que as palavras foram ditas, 3 figuras saíram de trás das rochas. Um jogador com o ID de Irmão Kun falou. Inesperado, o chefão está no mesmo vilarejo iniciante que nós. Mais inesperado ainda é que você farmou este boss sozinho. Entregue o equipamento vermelho. Caso contrário, a morte do jogador causará a queda de pelo menos 2 peças de equipamento. Obviamente, eles tiveram uma ideia depois de ver o anúncio mundial. Você faz beicinho. Querem meu equipamento? Vocês 3 têm essa força? Hehe, é claro que não temos, mas os jogadores do nosso clube já estão chegando no vilarejo iniciante número 5178. Mas nosso chefe disse, se você se juntar ao nosso clube Luar e colocar o equipamento vermelho à venda, o valor total pode garantir um salário anual de 1 milhão. Olhando para os jogadores que se aproximavam um após o outro, você ri e diz, espere 2 minutos, vou considerar. Irmão Kun também riu. Olhando para a aparência deste garoto, provavelmente está tentado. Afinal, um salário anual de 1 milhão é oferecido na sua cara. Quem ousaria dizer que não está tentado? Quanto ao salário anual de 1 milhão, só estou falando. Se eu não te enganar até você não ter nem cueca sobrando, eu não mereço ser chamado de Irmão Kun. O tempo passa a cada segundo. Mais e mais pessoas se reuniram ao redor do Irmão Kun. O irmão mais novo ao lado disse, Irmão Kun, o tempo acabou. Mas assim que as palavras foram ditas, uma enorme sombra envolveu instantaneamente. Droga, é a mão gigante de rocha. No segundo seguinte, a mão gigante de rocha que caiu do céu esmagou o Irmão Kun e os outros em carne picada com uma sentada. A mão gigante de rocha matou o jogador Irmão Kun. Mão robusta esmagou o jogador. Ele disse que estava bronzeado, e já havia se afastado vários metros. Aceno para eles. Estou esperando atualizar, então, por favor, me digam, o que vocês estão esperando? Suas palavras naturalmente não recebem resposta, porque neste momento, os jogadores já estão aterrorizados com a prestação de contas do boss diante deles. Assustados a ponto de gaguejar, é o boss, meu Deus, o que fazer? Mais de 330 mil de vida, é brincadeira, né? Ele consegue solar existências deste nível? Corram! Mão robusta solta um rugido furioso, seus olhos estão arregalados e vermelhos como sangue. Só fica olhando para você, aquele humano realmente se matou instantaneamente. Isso é uma enorme vergonha. Tremor robusto, os pés da mão robusta batem violentamente no chão. Uma onda de choque invisível se espalha rapidamente a partir dele no chão. Ao ver isso, você encontra o momento certo. Um salto desvia da onda de choque sob seus pés, vida menos 33, o rescaldo da habilidade. Ainda assim causa uma pequena quantidade de dano a você, mas o resto das pessoas ao redor não teve tanta sorte. Mão robusta esmagou o jogador com uma enxurrada também. Mão robusta esmagou o jogador. Ele disse que estava bronzeado, nada menos que 76 notificações brilham diante de seus olhos. Todos os jogadores que vieram te cercar foram aniquilados. Mão robusta vê que este humano detestável diante dele ainda não morreu. Sua barra de mana não se importa com a vida passada e libera a habilidade novamente. Invocação robusta, 3 enormes robustos com vários metros de largura, vindo em sua direção. Ao ver esta cena, como você ousa continuar lutando? Sem hesitar, dá-o fora. Além disso, você aproveita a oportunidade para olhar para trás de forma insidiosa algumas vezes. Agora, Mão robusta está mais furiosa, mas infelizmente seu movimento é lento. Só pode observar impotente o oponente se afastando. Assim que você escapa da onda de cerco, você vê um ID extremamente familiar no canal mundial, um cão. Não deixe o velho te pegar, senão vai sofrer velhos crimes. Você apenas respondeu 4 palavras. Pratique mais se for ruim.
Desative o canal mundial. Neste momento, você que saiu da onda de cerco, já encontrou um lugar relativamente escondido para se esconder. A razão para isso é que quando você acabou de sair da onda de cerco, encontrou alguns jogadores que vieram te cercar. Quanto aos resultados, quando a pessoa que estava aguardando hesitou por um momento. Então, depois de ver sua vida aterrorizante de mais de 1000, sem nem dizer uma palavra, levou as pessoas e fugiu sem hesitar. Com este grupo de pessoas aqui, definitivamente não será possível farmar o boss atualmente. Você olha as horas. Está quase chegando 10 horas da manhã. Aquela garota tonta provavelmente está quase voltando. Após o despertar, Su acordou e foi para casa. Não contou a si mesmo sobre a recomendação da equipe de exame físico da escola, mas foi sozinho ao hospital com o dinheiro. Fez exames até que, 3 meses depois, a garota desmaiou repentinamente e foi hospitalizada em coma. Só então percebeu que talvez fosse tarde demais, e a doença havia piorado ainda mais. Perdeu a melhor oportunidade de cirurgia, sem mencionar que naquela época vocês não podiam pagar a alta taxa da cirurgia. Nesta vida, não posso deixá-lo suportar tudo isso sozinho novamente. Matar o chefe pode esperar até a tarde. Depois de confirmar que não havia nenhum jogador em um raio de 50 metros, você instantaneamente voltou à realidade. Assim que você abriu os olhos, viu uma figura suspeita no quarto. O que você está fazendo? Assustado por um momento, Suil rapidamente escondeu as notas que tinha na mão. Nada, tenho que ir para a aula, tchau. Assim que terminou de falar, Suil estava prestes a fugir, mas nesse momento, uma mão forte, de repente, agarrou seu braço. Suil exclamou, porque um de seus pés estava suspenso. Essa distância repentina, combinada com o momento, fez com que todo o seu corpo caísse para trás descontroladamente, até que suas costas estivessem firmemente pressionadas contra as suas, e seus passos se estabilizassem um pouco. Assim que Suil respirou fundo, perguntou, o que você veio buscar? Tinha que entrar no meu quarto. Como um ladrão, agindo sorrateiramente como se tivesse medo de que eu descobrisse. Neste momento, o rosto delicado e requintado da garota revelou instantaneamente uma camada de rosa claro, exalando a fragrância única de seu corpo. Você não pôde deixar de se sentir um pouco tonto, seu coração acelerou e você sentiu a respiração rápida de alguém. Suil ficou ainda mais nervosa, um homem e uma mulher sozinhos em um quarto. O que fazer? Eles são apenas adultos. Será que é muito cedo? Ei, no que você está pensando? Você acenou com a mão na frente do rosto da garota. Eu só fiz um pequeno movimento e você já não aguenta. Suil fez beicinho e retrucou. Quem estava pensando? Eu só estava. Vendo a garota com uma expressão de desaprovação, você sentiu uma onda de diversão. Na vida passada, essa garota era uma pequena orgulhosa. Além do fato de que sua própria personalidade era um tanto estúpida, o que levou os dois ao fim. Mas nesta vida, Suil explicou por que ela voltou da escola e por que entrou em seu quarto, tudo em detalhes. Já que a escola recomendou que você fizesse um check-up completo, vendo as centenas de yuans que Suil estava segurando com força, por que você pegou tão pouco dinheiro? Não precisa me procurar, Suil acenou com a mão, basta verificar este item rapidamente. Não há necessidade de desperdiçar tanto dinheiro. Seu rosto de repente ficou sério. Eu tenho dinheiro. É necessário fazer um check-up completo, e da próxima vez não esconda nada de mim. Suil disse com um rosto sério e mau humor. Um check-up completo vai desperdiçar muito dinheiro. Você quer que nós dois passemos fome no próximo mês? Ela não esperou que ela terminasse de falar. Quando você mostrou as informações bancárias no seu celular para esta garota, a voz parou abruptamente. 5.000. Suil olhou para o entretenimento da exibido no celular e olhou para você, que estava sorrindo. Ela engoliu em seco, foi rapidamente até a janela, fechou as cortinas e perguntou com uma expressão cautelosa. De onde veio esse dinheiro? Você não fez nada ilegal, não é? Eu estou te dizendo. Pare. O que você está pensando? Meus 5.000 yuans vieram de jogar. Ganho da chefe. As sobrancelhas brancas de Suil franziram ligeiramente. Ganho jogando. Ela não nega seu talento para jogos, nem nega que nesta era, algumas pessoas podem ganhar dinheiro jogando. Uma pequena quantia de dinheiro, mas 5.000 podem ser ganhos em 2 horas. Espere. O foco não parece estar no dinheiro. Suil reagiu de repente e disse em um tom ressentido. Chefe, você foi acompanhante? O que você está pensando? Você não escondeu e simplesmente contou sobre vender moedas de ouro e depois vendê-las para chefe. É só isso mesmo?
Suil inclinou sua cabecinha, ainda um pouco hesitante. Mas ela já acreditava em mais da metade. O que? Minha pequena Yu está com ciúmes. Quem está com ciúmes? Eu só estou curiosa. Suil bufou levemente e virou a cabeça. Mal sabia ela que tudo o que havia mostrado antes não passou despercebido aos olhos de alguém. Seus lábios se curvaram e um par de olhos engraçados brilharam. Brincando, sim, estou apenas curiosa. Não há mais nada. Suil levantou o punho rosa, murmurando para si mesma. Pare de bobagens, vou ao hospital para um exame, você vai me compensar. Ao ouvir isso, você resistiu ao impulso de estender a mão e beliscar o rostinho rosado à sua frente e pegou um conjunto de roupas do armário. Você começou a se trocar na frente de Suil. Vendo isso, Suil rapidamente virou as costas e perguntou com o rosto vermelho. Jogar realmente dá tanto dinheiro? Então me ensine. Você levantou uma sobrancelha. Não vou mais para a escola. Suil exibiu uma fileira de dentinhos brancos. Ir para a escola não tem futuro. Depois de trocar de roupa, você foi até Suil, bateu na cabecinha dela e raspou sua cabeça com um sorriso. Então, eu vou comprar uma cabine virtual para você. Esquece, eu não sei jogar. Saindo do bairro. Sob a forte insistência de Suil, os dois não pegaram um táxi, mas caminharam firmemente em direção ao Hospital Anshen. Você e Suil chegaram ao Hospital Popular de Anshen. Depois de fazer cerca de 4 ou 5 exames, você perguntou como um homem de meia-idade desanimado. Doutor, como estão os resultados dos exames da minha irmã? O médico de meia-idade sorriu ao ouvir isso e disse, criança, não se preocupe. Sua irmã só tem alguns probleminhas, disse ela, batendo no seu ombro. Um traço de sofrimento brilhou em seus olhos. Ao ver isso, você pegou a sacola trazida pelo médico como se tivesse entendido e, ao mesmo tempo, sentiu gratidão por este médico. Você não sabe sobre a condição de Suil? Agora, o médico está dizendo. Naturalmente, ela não queria romper a última linha de defesa na mente do paciente. Então, por favor, doutor, que tipo de pequenos problemas são esses? Suil levantou a cabeça neste momento e perguntou curiosamente. O médico ouviu as palavras e tentou usar um tom relaxado. Pequenos problemas na minha cabeça. Garota, você não precisa ter medo, contanto que você faça uma cirurgia dentro de 2 meses. Não há grandes problemas. Você assentiu e disse, tudo bem. Muito obrigado, doutor. O médico olhou para o jovem casal que estava saindo com olhos complexos. Ao longo do caminho, não importa como você implorasse ou dissesse, Suil sempre manteve a cabeça baixa e não disse uma palavra. Até que os dois voltaram para casa. Você olhou para Suil, que estava com os olhos ligeiramente vermelhos, e rapidamente estendeu a mão para segurar o braço fino e macio dela. O médico disse que tudo ficará bem após a cirurgia, deve ser benigno. Não tenha medo. Ao ouvir isso, Suil levantou a cabeça, um par de belos olhos um tanto distraídos, olhando para você na frente dela. Se for realmente benigno, podemos tratá-lo com medicamentos? Eu não quero fazer cirurgia. Ela não é tola. Embora o médico tenha se disfarçado muito bem. Mas como ela, que sempre foi sensível em seu coração, poderia não perceber isso? Como isso pode ser feito? Você está ansioso. Mas não temos dinheiro. Suil abaixou a cabeça novamente. Embora estivesse tentando o seu melhor para suportar, as lágrimas ainda caíam gota a gota. Ao ouvir essas palavras, você inconscientemente se lembrou de tudo que havia experimentado na vida anterior. Deixe isso comigo, ok? Você a abraçou. A garota que antes estava apática, apesar dos olhos vermelhos e lindos de Suil já terem parado de chorar. Mas depois de ouvir essas palavras, sua visão não pôde deixar de ficar turva, enxugando as lágrimas. Só então, com o rosto corado, ela disse hesitantemente, você ainda não comeu, certo? Eu vou preparar algo para você. Bom, você sorri. Depois de almoçar com os dois. Já são 1 da tarde. Você se prepara para voltar à cabine virtual, e Suil está com o rosto vermelho o tempo todo. Ela volta para a escola obedientemente. Sua intenção era que a garota tirasse uma folga de 2 meses. Mas ela se recusou, e só depois que ela garantiu repetidamente que ir à escola era apenas para passar o tempo. Você finalmente concordou relutantemente. Vamos ver que coisas boas podem ser encontradas na próxima metade do dia. Você entra na cabine virtual. Abre os olhos novamente e sua consciência retorna à vila inicial. Agora seu ID já é conhecido por muitas pessoas, além do Clube Lua Radiante, que está de olho em você. Para evitar problemas desnecessários,
Ir para outra vila inicial para derrotar o boss é sua única opção. Só espero não ser teletransportado aleatoriamente para algum lugar estranho. Confirmar a viagem? Vila inicial número 1588. Confirmado. No segundo seguinte, algo passa diante de seus olhos. Caramba, eu estou cego. Você pisca. Depois de confirmar que está de olhos abertos, você olha para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Está tudo escuro, tão escuro que você não consegue ver nada, terrivelmente silencioso. O que está acontecendo? Será que ativei algum buff e fui teletransportado para dentro de uma parede? Você instintivamente abre o mapa, mas no segundo seguinte percebe que não há resposta, não consegue abrir. Você fica perplexo. Não é possível usar o mapa apenas em algumas dungeons específicas? Espere, você se abaixa e toca o chão com a mão. São tijolos de pedra? Você bate com a mão, e embora seja um pouco espesso, está oco por baixo. Há outro andar subterrâneo? Que tipo de construção estranha é essa, sem um raio de sol? Uma masmorra? O que você pode fazer no momento é seguir a parede, explorando em uma direção. Até que você parece tocar em algum tipo de interruptor, e instantaneamente, uma luz ofuscante emana da parede. As luzes se acendem ordenadamente. O lugar onde você está agora é na verdade um lugar com 4 paredes. Tudo feito de fundição sólida, e nas paredes do corredor, há uma cabeça de dragão a cada poucos metros. As bocas dos dragões estão abertas, contendo contas de iluminação. Essa luz repentina faz você semicerrar os olhos instintivamente. No entanto, você notou à primeira vista, no final do corredor. Um grande ponto de exclamação vermelho, mas quando você chega perto do ponto de exclamação vermelho e vê as palavras aparecendo do nada na frente de você. Mesma caverna. Bem-vindo à Terra do Tesouro. É aqui mesmo. Você está um pouco incrédulo. Essa sorte é demais. Você se lembra. Isso foi descoberto acidentalmente por um jogador sortudo quando os jogadores da vida anterior geralmente atingiam o nível 20 e poucos. Cópia oculta da Vila de Novatos. Como o nome sugere, cada andar aqui contém um tesouro. Quanto mais profundo o andar, mais rico o tesouro contido nele, mas a premissa para obter o tesouro é que os jogadores devem passar por este andar. Para isso, um clube na vida anterior não hesitou em gastar muito dinheiro. Reuniu mais de 100 pessoas, garantindo pelo menos uma peça de equipamento roxo, e todos os níveis estavam entre 7 e 9. Eles só conseguiram chegar ao 6º andar subterrâneo, mas apenas o tesouro do 6º andar subterrâneo trouxe para esta guilda equipamento vermelho e várias armas de nível superior, e as outras recompensas são inúmeras. Quanto ao número de andares dentro desta terra do tesouro, ninguém sabe a resposta. Pensando nisso, você parece um pouco animado. Se for verdade o que aquela pessoa informada disse, então aqueles na vida anterior, os jogadores que estavam realmente correndo para entrar na cidade principal não sabiam quantas oportunidades perderam. Talvez você precise ficar neste lugar no início do jogo. Fique por um tempo, mas se a notícia é realmente verdadeira, você tem que verificar por si mesmo para saber. Você levanta a mão e estende a mão para o interruptor de mergulho profundo, e com um leve empurrão, a porta de pedra à sua frente se abre em anéis, revelando um lance de degraus após o outro abaixo. Dica de cópia oculta: apenas trabalhando juntos você pode obter inúmeros tesouros. Você ignora a dica à sua frente e chega ao primeiro andar subterrâneo. A primeira coisa que chama sua atenção são vários soldados esqueleto que levam ao centro, e finalmente o baú do tesouro no final, muito conciso. Com certeza há um tesouro. Você ergue as sobrancelhas e começa a verificar as informações desses soldados esqueleto. Soldado esqueleto LV5, qualidade de elite, saúde 500, ataque 35, habilidade de investida. Você está com preguiça de falar bobagens com essa escória. Você invoca o cajado de padre e mira na posição do soldado esqueleto. É um ataque básico para começar, vice 36, talento não acionado. Probabilidade de execução 0,01%. Esqueletos foram perturbados. Aquelas órbitas oculares vazias brilham intensamente com um brilho carmesim, atacando rapidamente em sua direção. Até que corre rápido. Sua esquiva habilidosa ressurge. Com sua média de vários golpes por segundo, você consegue derrotar um esqueleto sem sofrer dano. Em apenas menos de 2 minutos, você passa com sucesso o primeiro andar do subsolo e chega ao baú do tesouro que leva ao próximo nível. À medida que o baú se abre lentamente, uma linha de dicas de conclusão aparece em seus olhos. Parabéns por completar com sucesso a Terra do Tesouro. Recompensa do primeiro andar subterrâneo.
Moedas de ouro X50, capacete de guerra X1, habilidade básica X2. Que bom! Equipamento roxo já no primeiro andar. Só posso dizer que realmente merece ser chamada de Terra do Tesouro. A taxa de drop é muito alta. Vamos ver as estatísticas rapidamente. Capacete de guerra nível LV5, efeito 1, restaura 6% do HP atual por segundo. Efeito 2, taxa de esquiva 3%. Efeito 3, ataque mais 35. Caramba, restaura o HP atual. Se eu tiver 1 milhão de HP no futuro, não estaria restaurando dezenas de milhares por segundo? Depois da empolgação, você decide equipar e então olha para as duas habilidades que obteve, considerando que o ataque normal do arqueiro tem 5% de chance de ativar o efeito considerando, causando dano em área. Habilidade básica, carregar, punho carregado. Causará 20% de dano extra ao alvo. Habilidade básica, uma de arqueiro. E uma habilidade de lutador, fazendo seus lábios se contraírem. Nenhuma delas serve para você. É melhor colocá-las no mercado de troca. Ah, certo. Você de repente se lembra que ainda tem um livro de habilidades aleatório para usar. Essa coisa tem uma chance de revelar uma habilidade de classe S. Parabéns, você recebeu técnica da geada. Após usar, seu ataque normal se transformará em espinhos de gelo, causando controle forte por 3 segundos ao alvo após acertar. Habilidade básica. É até uma habilidade de controle forte. Você fica imediatamente feliz e aprende. O cooldown nível 1 é de apenas 15 segundos. Se for elevado para dezenas de níveis, suas expectativas só aumentam. Para aumentar o nível das habilidades, você precisa de pontos de habilidade. E se você quiser obter pontos de habilidade agora? Além de ir para a Vila Iniciante para fazer as missões relevantes para desbloquear, a única maneira de obter é trocando por pontos de experiência. No entanto, essa configuração no início do jogo pode ser descrita como pequeno retorno para um grande investimento. Mas você pode derrotar chefes sozinho agora. Faltará experiência mais tarde? Vamos ver como é o segundo andar. Mesmo que você não consiga vencer os monstros do segundo andar agora, você pode escapar ileso com sua própria força e habilidades. Logo o portão de pedra se abriu. O espaço aqui é muito maior que o primeiro andar. Até os monstros aqui são os mesmos. Aranha venenosa LV6 Elite de grau. HP 650, ataque 50. Habilidade, veneno. Rei, provavelmente é um pouco difícil de lidar. Você olha para a expressão grotesca da aranha venenosa. Vamos tentar. Desta vez, antes que você pudesse atacar ativamente, a aranha venenosa atacou primeiro. Habilidade do rei. Felizmente, você estava preparado e rapidamente se distanciou para o lado, procurando uma oportunidade para atacar. Vendo o rei falhar, os pares de olhos das aranhas venenosas tornam-se ainda mais ferozes. Eu corri para você e matei menos 65, 62 menos 19. O talento não foi ativado. Apenas depois de alguns golpes, a aranha venenosa líder já caiu na sua frente. Você usou habilmente a habilidade menos 81 caindo. Aproveitando a brecha em que esta aranha venenosa está controlada, você lança alguns ataques básicos à vontade, dispersando rapidamente as teias de aranha acima de sua cabeça. Durante este período, as outras aranhas venenosas também se aproximaram silenciosamente. Droga! Contra-ataque rápido. Você explodiu em velocidade e deu uma cambalhota para frente, apenas para evitar ser envolvido pelas teias de aranha. Mesmo assim, seu braço ainda foi arranhado pelas teias de aranha. Apenas o dano de veneno fez seu HP diminuir quase 200 em 5 segundos. Para você agora, está destinado a ser uma batalha difícil. 10 minutos depois, a habilidade congelamento foi acionada, esgotando a última barra de mana. Espinho de gelo caiu. Você rapidamente adicionou alguns ataques básicos. Só então o último. A aranha venenosa foi morta. Finalmente acabou. Você enxugou o suor da testa, apoiando-se na parede com uma mão, respirando pesadamente. Depois desta batalha de 10 minutos, embora você tenha passado com sucesso pelo segundo andar, mas não só sua barra de mana está esgotada, como seu HP também caiu para pouco mais de 500. Primeiro, vamos ver que tesouros existem neste andar. Parabéns por passar com sucesso pelo segundo andar subterrâneo da Terra do Tesouro. Recompensa, item aleatório X1. Vigor X200. Ponto de atributo livre e honesto. Item aleatório brilha com os olhos. É hora de me induzir a me ferrar? Abrir. Parabéns, você recebeu a máscara dupla. Após usar,
Você pode mudar seu apelido no jogo uma vez. Remova a máscara e seu apelido voltará ao normal. Nota: este efeito não funciona para amigos já adicionados no jogo. Que diabos é isso? Múltiplos IDS? Essa coisa é nojenta. Espere, suas pupilas dilatam. Se bem me lembro. Neste jogo, a configuração do valor de nome vermelho, PK, depende apenas do ID do jogador, e não da verificação de nome real, certo? Se for assim, o valor de nome vermelho que meu personagem secundário acumulou matando pessoas não deve afetar meu personagem principal, certo? De repente, você sente que o item em sua mão se tornou valioso. Em sua vida passada, você encontrou um jogador de nível 90 e tantos que, por ter um valor de nome vermelho muito alto, não só perdeu diretamente dezenas de níveis, como todos os seus equipamentos foram derrubados, sobrando apenas uma cueca. Que tragédia! De repente, você teve uma ideia astuta, Aoi Zongba. Confirmar. Alerta. Este apelido já existe. Por favor, tente outro apelido. TSK. Realmente não funciona? Você ergueu as sobrancelhas, não se sentindo muito surpreso. Você originalmente queria testar este item, para ver se havia alguma brecha que lhe permitisse usar um nome repetido, e fazer algo como plantar evidências falsas. Afinal, em sua vida passada, você tinha uma conexão considerável com o chefe do clube Aoi. Então, Tu Jing Tinxia. Alerta. Uma vez definido, não pode ser alterado. Ninguém quer um ID tão bom? Você bloqueou decisivamente este apelido. Nomeação bem-sucedida. Ao ver isso, você colocou a máscara com o padrão de rosto de fantasma em seu rosto. No segundo seguinte, o ID acima de sua cabeça instantaneamente se transformou em Tu Jing Tinxia. Bom, o você de agora certamente é incapaz de passar o terceiro andar. Então, por segurança, encontrar a saída e lembrar a localização desta cópia oculta. Voltar da próxima vez que tiver força suficiente é a melhor escolha. Em breve, você retornou ao corredor inicial e seguiu o único caminho. Depois de caminhar cerca de 100 ou 200 metros, você viu um portão de pedra bem fechado no final da caverna. Mova o interruptor ao lado. À medida que o portão de pedra se abre lentamente, a luz solar ofuscante do lado de fora gradualmente, iluminando toda a caverna de pedra. Você mal pode esperar para colocar a cabeça para fora ao ver esta cena. Querendo ver onde está localizado este roteiro oculto, mas não importa se você não explora. Esta exploração realmente me surpreendeu, meus bons. Seus olhos se arregalaram e seus lábios se contraíram. Como alguém poderia encontrar este lugar na vida passada? Será que essa pessoa tem visão de raio-x ou é como eu? Fui teletransportado aleatoriamente. Não é de admirar que você pense assim agora. Veja esta montanha gigante de Doutiao com milhares de metros de altura. Isso é razoável? Depois de reclamar internamente, você descobriu que o mapa pode ser aberto. Deixe-me ver. Este lugar fica a dezenas de quilômetros da caverna Yan. Depois de verificar, você suspirou impotente. Primeiro, você marcou a localização atual no mapa. Só então você escolheu sair do jogo. Sim, se você sair do jogo e entrar novamente, você será teletransportado diretamente para a vila de iniciantes. Por que se preocupar em caminhar? Além disso, agora você tem uma nova identidade. Você não tem medo de ser alvo de pessoas interessadas e afetar o progresso. Assim que você desapareceu, a porta de pedra atrás de você se fechou lentamente. No segundo seguinte, você entrou online novamente. A probabilidade de matar atual é de 6,28%. Observando a probabilidade de matar de Talent Ilan, você está muito satisfeito. Agora vá direto para matar os golems de pedra. Comece o modo de explosão louca. Alguns minutos depois, na caverna de extensão, você está realizando um puxão e tortura desumano no golem de pedra furioso e impotente à sua frente, mas mal sabe você que neste momento, na parede rochosa não muito longe, há uma figura solitária e magra olhando para esta cena com um choque nos olhos. É falso, certo? Ele está matando um chefe sozinho? Como isso é possível? O rosto bonito e branco de Ou Xiaoyu estava cheio de 4 palavras incríveis. Ele estava apenas matando monstros perto daqui e por acaso encontrou essa pessoa indo sozinha para a caverna de extensão. Sob a influência da curiosidade, ele veio dar uma olhada, mas com essa olhada, todo o seu corpo ficou dormente. A movimentação daquela figura no campo parecia muito fácil. Mas toda vez ele conseguia evitar o ataque do chefe por pouco e realizar um contra-ataque perfeito. Era como se cada ataque do chefe estivesse nos cálculos dessa pessoa,
Que assustador! Ou Xiaoyu rapidamente gravou alguns segundos de tudo o que viu. E postou em um grupo chamado ao Fenfen Club e mencionou todos os membros. Depois que ele lembrou. Muitas pessoas no grupo prestaram atenção a este vídeo pela primeira vez e o abriram com curiosidade. Alguns segundos depois, o bate-papo em grupo originalmente um pouco calmo ficou instantaneamente animado. Alguém já abriu um script assim que este jogo foi lançado. Como vamos jogar isso? Use sua cabeça de cachorro para pensar sobre isso. Você realmente acha que este primeiro jogo online virtual é como um jogo de computador? Essa pessoa no vídeo provavelmente é um jogador profissional, com certeza. Vocês não notaram? Seus movimentos parecem ter se tornado memória muscular. Mesmo que eu tentasse por 1 ou 2 anos, não conseguiria fazer isso. Todos ficaram em silêncio. Em um único dia, apareceu um talento de classe S com alta probabilidade de despertar. Já era ultrajante ter um chefão com um item incrível ou um item poderoso. E agora, aqui está outra pessoa que pode derrotar um chefe sozinho apenas com seus movimentos. Depois, Xiaoyu implorou a Qiantian, irmão, devo tentar recrutar esse pro player para o nosso clube. Com suas habilidades, a probabilidade de você matá-lo sozinho é maior do que a chance de recrutá-lo com sucesso. Eu mesmo recrutarei um chefão como esse. Xiaoyu cerrou os punhos, mas antes que pudesse responder, Qiantian respondeu, a propósito, essa pessoa deve ter equipamento. Aproveite que ele está distraído coletando itens. Use seu talento para assassiná-lo. Depois, entregue o equipamento. Meu bom irmão. Xiaoyu respondeu, mesmo que eu consiga escapar do chefe com sucesso, você não tem medo de que ele mire em nosso clube no futuro? Quem disse que você é do nosso clube? Se você não contar, eu não contarei e as pessoas no grupo não contarão. Como ele saberia? Depois de ver essa resposta, Xiaoyu rangeu os dentes, seus olhos vermelhos. Por que todos me atacam assim? Desde que sua mãe faleceu e seu pai trouxe de volta a chamada madrasta e irmão mais velho de fora, ele sempre foi indesejado nesta família. Obviamente, o clube foi fundado por sua mãe antes de falecer, mas seu pai sempre valorizou esse chamado filho mais velho e legítimo que ele criou do lado de fora. E, talvez eu estivesse errado desde o começo. Como uma família que não me pertence pode me tolerar? Qiantian respondeu. Por que está quieto? Está com medo? E, você é tão covarde quanto aquela mulher. Depois de ver essa frase, Xiaoyu deixou o grupo sem expressão. Eu sou covarde? Nesse caso, vou superar você em seu campo mais forte. No campo que você mais gosta. Xiaoyu observou aquela figura no campo. O primeiro passo para superar você é começar com você. Xiaoyu se moveu e toda a sua pessoa desapareceu instantaneamente no local. Ao mesmo tempo, no campo, a besta gigante sólida viu que suas habilidades foram esquivadas por esse maldito humano novamente. A besta inteira estava extremamente reprimida. Bully, por que não posso usar habilidades de fúria a 3 minutos, certo? Espere só. Eu ainda tenho 28 segundos até, menos 62,876. Sucesso ao ativar o talento de execução de 100%. Possui efeito de título de Fast Kill Boss, dano multiplicado por 2. Matar o chefe mão gigante sólida de nível 15, valor de experiência mais 1750. Parabéns, seu nível aumentou para LV7. Antes que você pudesse verificar o que o boss fez, uma onda de frio atingiu por trás. No segundo seguinte, HP-50, HP-48. Alguém está atacando. Você se vira rapidamente, e uma luz azul brilha na palma da mão do seu sacerdote. Habilidade Gelo Espinhoso acionada -88. Um espinho de gelo atinge o atacante. Você reconhece a identidade do agressor, o jogador Nilin ou Xiu Y, apenas nível 4. Que audácia! Como isso é possível? Ou Xiu Y olha para as informações exibidas acima da cabeça da pessoa à sua frente com uma expressão de pânico. Essa pessoa está no nível 7 e tem 1750 de HP. E, se ele não se enganou, o boss foi morto instantaneamente? Como ele pode lutar? O que há de impossível nisso? Você sorri, mas já que você quer me matar, então, eu não vou te dar a chance de dizer suas últimas palavras. Assim que as palavras saem da sua boca. Aproveitando a lacuna em que o Xiu Y está controlado -79,80. Talento não acionado. Seus 2 ataques básicos atingem, e o HP do primeiro cai pela metade instantaneamente. Nesse momento, é falso que o Xiu Y não se arrepende. Um acesso de raiva, mesmo que ele se vire para correr. Como sua velocidade pode se comparar à sua?
que usa botas de batalha com bônus de velocidade. Logo, o Xiu Y é atingido por você em 4 ataques básicos consecutivos. Enviado de volta para a fonte. Você matou o jogador ou Xiu Y. O jogador derrubou. Adaga deslumbrante, avaliada em 200, uma adaga de assassino. Você olha para a adaga lixo que obteve em sua mão. Você murmura esse nome repetidamente. Porque essa origem parece um pouco familiar. De repente, você pensa em algo. Bom, eu matei o futuro assassino de nível divino sozinho. Esse Xiu Y parece bastante amigável. Mas quem poderia imaginar que essa pessoa no futuro seria capaz de matar um poderoso exército estrangeiro sozinho e fazê-lo desmoronar? Em suma, você, que tinha consciência de nível superior na vida anterior, conhece muito bem a força desse assassino divino. Quão ultrajante é! Mas agora, você só diria uma frase para ele. Se você é fraco, pratique mais. Seu olhar retorna à coluna de itens derrubados pelo boss. Moedas de ouro, 100. Pontos de atributo livres, 10 habilidades de nível C, 2. Capacete azul, botas de batalha azuis, 2 habilidades de nível C. Desta vez, os itens derrubados são bons. Uma é uma habilidade de espadachim, e a outra é um feitiço de cura. Após usar, o alvo designado pelo guarda recebe cura. A quantidade de cura é 20% da sua vida máxima. Você escolhe aprender sem hesitar. Você vê que são 2 peças azuis, e você nem precisa delas. Você também tem 2 habilidades de nível terra, uma habilidade de nível C e 350 moedas de ouro. É muito problemático listar na casa de leilões. Você também precisa ir até a loja da vila inicial. É melhor perguntar ao chefe Neil Fish. Pensando nisso, você mostra tudo para Arreios Fartos na sua lista de amigos. Ele responde instantaneamente, chefão, são. Se você quiser essas coisas, eu te dou. Estou com preguiça de listar na loja. Em uma certa vila inicial, você acabou de terminar a missão de habilidade. A Loli de cabelo branco arregala os olhos. 2 horas atrás, ela matou mais de 10 monstros de elite. Ela só conseguiu 2 peças verdes. Ela só aprendeu uma habilidade de nível terra até agora. Mas esse chefão está dando 2 peças azuis. Que habilidades? A energia ainda está em 300 mais. Chefão, eu quero. Contanto que o chefão tenha coisas suficientes, não importa se estiverem cheias. Eu entendo o que você quer dizer. Mas por que isso soa tão estranho? Você pergunta o preço timidamente. Que tal 12.000 no total? Fechado, fechado. Chefão, não se arrependa. Por que eu me arrependeria? Tenho medo de que você se arrependa. Como esperado, os chefões ricos são generosos. A Loli de cabelo branco olha para as 2 peças azuis em sua mochila. Ela dança de alegria no lugar. Ela abre a lista de amigos novamente. Chefão, você carrega chefes? O preço é negociável. Você apenas responde calmamente a esta mensagem. Não estou carregando no momento. Me avise quando estiver carregando. Você precisa me contatar na primeira vez. Depois de fechar a janela de bate-papo, você mira em um ponto de spawn de monstros pequenos relativamente próximo. Vá direto para lá. Monstro robusto LV5. Qualidade comum. Vida, 215. Ataque, 15. Habilidade, endurecimento. Este tipo de monstro com nível alto e atributos baixos. É fácil de derrotar para novos jogadores e eles dropam muita experiência. São monstros de experiência perfeitos. Mas para você, eles são ferramentas para aumentar a chance de execução. Uma luz azul brilha em seu cajado. Chance de execução, 0,01%. Agora você. Depois de colocar todos os pontos de atributo livre na velocidade de ataque, sua velocidade de ataque atingiu um nível razoável. Se você se esforçar hoje, poderá coletar 3 corações do Sr. Ling. Mesmo que você tenha muita má sorte. Você definitivamente poderá coletar todos amanhã, mesmo que precise farmar por mais um dia. Você está cheio de expectativas. O movimento em suas mãos também não parava, mas naquele momento, uma voz interrompida e calculada soou. Assustadoramente por trás de você, mas não havia monstros atrás de você. Seus olhos se estreitaram. Instintivamente, você se moveu para a direita enquanto olhava ao redor, girando o corpo para trás. Antes que você pudesse ver quem era, um ataque básico caiu, causando 82 de dano. O talento não foi acionado. Ei, grande, não me bata. A voz estava cheia de pânico e um toque de súplica. Ao ver a pessoa, você não pôde deixar de semicerrar os olhos. É você de novo.
A pessoa era Ou Xiaoyu. Grande, grande. Eu só estava passando. Enquanto dizia isso, Ou Xiaoyu olhou para o monstro denso atrás de você. 5. Não apenas os equipamentos foram destruídos e os níveis caíram, mas também os lugares onde ele encontrou monstros para cultivar foram ocupados. Você olhou para Ou Xiaoyu de soslaio e jogou a adaga verde barata em sua mochila no chão. Não me perturbe a menos que você queira morrer de novo. Ou Xiaoyu ficou ligeiramente surpreso. Ao perceber, ele rapidamente pegou a adaga, curvou-se e disse, obrigado, grande. Ou Xiaoyu lhe enviou pontos de experiência. 50. Por favor, verifique. Você ergueu as sobrancelhas. Esse garoto é bem esperto. Espere. Um som repentino fez o corpo de Ou Xiaoyu enrijecer. Você virou a cabeça e disse suavemente, a experiência não pode ser recebida de graça. Ou Xiaoyu ficou chocado. Essa velocidade de aumento de pontos de experiência é como estar em um foguete. E enquanto você estava cultivando monstros, Ou Xiaoyu ficou em silêncio atrás de você até a primeira onda de monstros. Também foi completamente destruída. Só então Ou Xiaoyu reuniu coragem timidamente. Grande, vá procurar um patrocinador. Assim que essas palavras saíram, ele se arrependeu. Ou Xiaoyu, você obviamente quer trabalhar duro, mas agora que provou um pouco de doçura, você quer tirar vantagem? Você está sendo honesto consigo mesmo? Você virou a cabeça. Eu não preciso de um patrocinador, mas preciso de alguns investidores. Você gostaria de tentar? Mas, grande irmão, atualmente tenho ações em 3 empresas e um clube. Você acha que sou qualificado? Ei, no que eu estava pensando? Obviamente, eu jurei que seria implacável. Superar aquele cara. Já que vamos usar todos os meios necessários, então eu e o chefão podemos nos ajudar um pouco. Não há nada de errado nisso, certo? Mas antes que ele pudesse ouvir a resposta do chefão, um anúncio repentino em todo o servidor tocou. Anúncio em todo o servidor. Este jogo está online há 6 horas. A lista de classificação de nível já está aberta. Mais listas de classificação estão pendentes de abertura. Por favor, jogadores, fiquem atentos. Anúncio em todo o servidor. Após 24 horas, os jogadores no topo da lista de classificação de nível de 1000 receberão recompensas concedidas pelo sistema. Quanto maior a classificação, mais generosas as recompensas. O súbito anúncio em todo o servidor fez com que a maioria dos jogadores interrompesse o que estavam fazendo. Especialmente ao ver as palavras recompensas generosas, muitos jogadores imediatamente abriram a recém-aparecida lista de classificação de nível. Uau! Chefão, você está classificado em 2º lugar na lista de classificação de nível, mas o primeiro lugar é realmente ele. A voz de Ou Xiaoyu estava um tanto incrédula. Você franziu as sobrancelhas ao ouvir isso. Você se lembra que, quando a última vida terminou, o nível mais alto era apenas 8. Quanto ao momento atual, o mais alto é apenas nível 6, certo? Quem pode ter um nível mais alto que o seu? Você rapidamente abriu a lista de classificação. Primeiro lugar, Túnel do Céu, nível 7. Segundo lugar, Túnel do Céu, nível 7. Terceiro lugar, Vovô, nível 6. Você ficou perplexo. O que está acontecendo? O mesmo ID, 2 contas falsas, respectivamente em primeiro e segundo lugar. Contas falsas duplas têm esse efeito? Isso não significa que, nas recompensas da lista de classificação após 24 horas, você poderá receber 2 partes sozinho? Você deve saber que não apenas a lista de nível tem recompensas de classificação, mas também a futura lista de poder de combate de todo o servidor, incluindo a lista de poder de combate profissional, lista de equipamentos, etc., também terão recompensas, e as recompensas estão ficando cada vez mais ultrajantes. Você se lembra que a recompensa para o primeiro lugar na lista de nível na última vida parecia ser uma habilidade de nível único. Pensando nisso, você não está mais com sono. Chefão, é suficiente que meu nível volte para o nível 4. Se você mesmo farmar, há uma grande chance de você ultrapassar este primeiro lugar, então não me leve com você. Ou Xiaoyu disse coçando a cabeça. Ele clicou decisivamente em sair da equipe atual. Apenas um segundo depois, Túnel do Céu convidou você para a equipe. Aceitar? Ou Xiaoyu hesitou muito. Chefão, você olhou para ele de soslaio. Ok. Vendo esse olhar, Ou Xiaoyu só pôde clicar obedientemente para entrar na equipe. Então, ele mudou de assunto e disse: mas me sinto mal por atrapalhar o farm do mestre, que tal adicionarmos um amigo?
Eu te transfiro 10.000. Você acha que isso é jeito de falar? Parece que está fazendo chantagem emocional. Você, com a mão vazia, disse, adicionar amigo. Tudo bem, mas não precisa transferir dinheiro. Quando eu tiver tempo para te carregar, não será tarde para transferir. A expressão de Xiao Yu se alegrou. Ok. Num piscar de olhos, 7 horas depois, você arrasta um corpo um tanto cansado. De volta para a vila inicial. Nessas 7 horas, você conseguiu 8 saques. Em 2 deles, nos primeiros 3 minutos, não conseguiu executar o golpe final e fugiu rapidamente. Portanto, em 7 horas, você só conseguiu executar o golpe final 6 vezes. Mas, felizmente, nessas 6 vezes, você conseguiu 2 pedras do Lorde, além deste inventário de equipamentos e habilidades. No geral, uma boa colheita. Mas o que é mais notável é que, quando você matou o chefe 3 vezes e atualizou o talento de nível Super S, sua chance de execução inicial original mudou de 0,01% para 0,1% diretamente, mesmo que a probabilidade de acúmulo não tenha mudado. Você tem a premonição de que, talvez, quando você atualizar o talento novamente, o que aumentará será a probabilidade de acúmulo. Não é por nada, basta ver os requisitos de atualização a seguir para saber. Requisitos de atualização de talento. Matar 1000 monstros de elite, requisito de nível LV 10 ou superior. Ainda bem que não é executar o golpe final em 1000 monstros. Você não tem muitas reclamações sobre isso. Se você puder obter uma habilidade de dano em área, esse número não é muito difícil para você, mesmo sem habilidade. Leva 1 ou 2 dias para completar, mas a única dificuldade é onde você vai encontrar monstros de elite de nível 10. Você procura na vila inicial, o nível mais alto é 9. Ei, garoto, você está de volta. Entre e dê uma olhada. O ferreiro Wang sorriu ao te ver chegar. 3 pedras do Lorde apareceram em sua mão, e o ferreiro Wang rapidamente estendeu a mão para pegar as 3 pedras do Lorde. Qual parte do equipamento você quer? Eu vou procurar para você. Você olhou para a cadeia de dados e disse sem hesitar, que seja uma arma. Sem problemas. Tome. Depois de pegar o cetro entregue pelo ferreiro Wang, uma linha de informações apareceu diante de seus olhos. Cetro dourado, nível roxo LV1, efeito 1, ataque mais 60, efeito 2, poder mágico mais 40. Efeito 3, alcance de ataque mais 3, aumenta o alcance de ataque. Bom. Depois de equipá-lo, uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos. Parabéns, você se tornou o primeiro jogador de todo o servidor a completar a missão secreta do ferreiro Wang. O sistema está prestes a fazer um anúncio para todo o servidor. Ocultar o nome? Não. Anúncio para todo o servidor. Parabéns ao jogador. Por se tornar o primeiro jogador deste servidor a completar a missão secreta do ferreiro Wang, é recompensado com um colar arcaico. 200 elixires de energia, 20 pontos de atributos livres. Anúncio para todo o servidor. Parabéns ao jogador. Por se tornar o primeiro jogador deste servidor a completar a missão secreta do ferreiro Wang, é recompensado com. Você observa o colar arcaico extra em sua mochila. Os cantos da sua boca não param de se levantar. Como esperado, é ele. Colar arcaico, requintado, nível LV1 efeito 1, aumenta 10% da vida extra. Efeito da habilidade. Você pode definir o dano causado por ataques básicos como seu valor máximo de vida, ineficaz para jogadores. Você escolhe usá-lo sem hesitar. No momento seguinte, sua vida sobe de 2180 para 2398. Depois de forjar e atualizar no futuro, ele aumentará ainda mais a vida extra, e até mesmo terá outros efeitos. Os jogadores que viram este anúncio para todo o servidor não conseguiram ficar calmos. Meu Deus! Eu pensava que o primeiro na lista de níveis do chefão, que também consegue derrotar chefe sozinho, já era ultrajante o suficiente. Não esperava que o chefão também tivesse tanta sorte. Está brincando, existe até missão secreta na vila inicial. Se soubesse, teria explorado cada NPC. Sinto que perdi 1 bilhão. Você apenas olhou levemente para o painel mundial e voltou seu olhar para seu painel de atributos, então usou os 20 pontos de atributos livres ganhos. A velocidade de ataque já aumentou de 1,58 para 1,78. A distância para romper o valor de 2 também está muito próxima. Depois de fechar o painel de atributos, você olhou ao redor. Vendo que muitos jogadores estavam correndo em direção à forja, você rapidamente levantou a perna e caminhou em direção ao lado de fora da vila inicial, enquanto a maioria dos jogadores está explorando a missão secreta.
você aproveita para usar a habilidade do colar e aumentar drasticamente o seu poder. Mas antes disso, você tem que se livrar dos ratos nos esgotos. Você percebeu que duas pessoas estavam seguindo você o tempo todo, escondidas atrás de uma árvore não muito longe da forja. Bom irmão, veja, ele está indo embora. Ao ouvir isso, o bom irmão fechou rapidamente o conteúdo do grupo de bate-papo à sua frente, olhou para a direção em que você estava saindo, com um brilho nos olhos. Com um sorriso, ele disse, ele realmente vai sair da vila inicial. Isso não é procurar a morte? Vamos segui-lo. Depois de ouvir isso, o pequeno gordinho hesitou muito e disse, bom irmão, só nós dois, talvez. Definitivamente teremos uma boa recompensa. A propósito, o irmão Kun disse que se esse cara tentar fugir, se necessário, nós dois podemos intervir para ganhar tempo para o grosso das tropas. Quando chegar a hora, você vai primeiro, meu irmão. Auge olhou para o pequeno gordo e disse para não dizer besteira, então eu o segui, dizendo que cada movimento deles está sob seu controle. Foi assim por mais de 10 minutos. Fora da vila inicial, movendo-se para a densa floresta. Como Auge veio a um lugar como este? Será que este lugar tem um ponto secreto para farmar monstros de alta qualidade? Quem sabe? Kunja disse que eles estão quase chegando. Fiquem de olho nele. O pequeno gordo passou por sua vida. Ele piscou os olhos. Ele também olhou ao redor, parecendo um pouco nervoso. Auge, onde ele está? Como ele sumiu em um piscar de olhos? Auge franziu a testa e disse em voz baixa, acho que fomos descobertos. Não tenham medo. Ele deve estar por perto. De qualquer forma, nosso pessoal está quase chegando. Não importa se formos expostos agora. Nós perseguimos. Mas antes que os dois pudessem dar alguns passos, uma voz fria veio de trás deles. Com licença, quem vocês estão procurando? Disse. Os corpos de Auge ficaram rígidos. Olhando para trás, o que viram não era o que os dois estavam pensando. Em vez disso, era viajante sob o céu. Este chefão. Viemos a este lugar para procurar alguém. Se não houver nada de errado, vamos embora primeiro. Depois que Auge terminou de falar, ele estava prestes a se virar para sair. É mesmo? Com um flash de luz azul na palma da sua mão, acompanhado por 201. A quantidade de sangue de Auge diminuiu 1/3 instantaneamente. O que você quer dizer com isso? Auge se virou e olhou furiosamente para a viajante sob o céu na frente dele. O pessoal do nosso clube Aoio estará aqui em breve. Seja esperto e vá embora. Você realmente acha que você é um jogador em segundo lugar no ranking pode lutar contra centenas de nossos jogadores? Além disso, entre nós, também existem 2 chefões entre os 10 primeiros no ranking. Parece assustador. Você treme suas mãos. Ele zombou e disse, não estou fazendo nada. Só não gosto de você e estou coçando para lutar. Brincadeira. Vocês todos vieram me pegar. Se eu não maltratar vocês, quem eu maltrataria? O quê? Você disse que viajante sob o céu é desprezível e desavergonhado? O que isso tem a ver com meu irmão? Ao ouvir isso, as veias da testa de Auge saltaram. Droga! Quando ele provocou esse chefão, eles tiveram algum contato antes? Bom, quanto mais o irmão mais velho pensava, mais irritado ficava. Ao relembrar o que essa pessoa tinha acabado de dizer, o que significava simplesmente não gostar dele. O mau humor do irmão mais velho também aumentou. Contanto que ele pudesse atrasar até que o irmão Ku e os outros chegassem, ninguém poderia escapar. Indo para cima, o irmão mais velho deu um chute na bunda do gordinho. Ao mesmo tempo, mas antes que ele pudesse levantar o pé e dar o primeiro passo, a habilidade congelamento foi acionada. Sub-251, Sub-212, Sub-203. O jogador caminho pelo mundo matou o gordinho. Meu Deus, que monstro é esse? Vendo esta cena, ele rapidamente recuou 2 passos. Espere um momento, irmão mais velho. Podemos conversar sobre isso, mas não precisamos começar uma briga. Enquanto dizia isso, o irmão mais velho tirou o equipamento de sua mochila. Coloquei o equipamento no chão. Eu te dou todo o equipamento, contanto que você não me faça perder níveis, tudo bem. Eu te devo um favor, essa ação quase te fez rir. Seu favor vale alguma coisa antes de praticar vestir-se? A luz azul brilhou em sua espada curta. Já que você se ofereceu como oferenda, então eu também vou te ajudar. Sub-212, Sub-209, caminho pelo mundo. Eu te fodo. Matou o jogador bom irmão. O jogador perdeu 500 de experiência. Lago azul e vermelho mais 1.
Você pegou o poste azul e o poste verde e os colocou na mochila. Depois de chutar o poste de iniciante para debaixo de uma árvore não muito longe, você olhou para algum lugar atrás de você. Eles estão vindo? Você curvou os cantos da boca, tirou a máscara do rosto e o título invertido acima de sua cabeça mudou de volta para a terra. Você curvou os cantos da boca, tirou a máscara do rosto e o título invertido acima de sua cabeça mudou de volta para a terra. Ao mesmo tempo, sua figura era como um fantasma, atravessando as profundezas da floresta e desaparecendo no local em um piscar de olhos. Cerca de meio minuto depois, um grupo de pessoas chegou ao lugar onde você havia aparecido antes. O líder desse grupo era o irmão Kun. Em seguida, um homem e uma mulher. Então o irmão Kun se virou e olhou para o homem atrás dele. Ele sussurrou ao chefe que o irmão mais velho havia dito que ele e o gordinho foram interceptados por um cara chamado Caminho pelo Mundo nesta semana. Quanto ao paradeiro do gordinho, é desconhecido. Caminho pelo Mundo. Site oficial do Aoyu e Hegemony. Meitou franziu ligeiramente a testa. O segundo na lista de classificação? Isso mesmo. E falando nisso, o irmão Kun lançou um olhar para o lado. A espada longa de iniciante que jazia silenciosamente debaixo de uma certa árvore. Ele foi morto por aquele caminho pelo mundo com 3 ataques básicos. Acho que este assunto não é simples. Terra e aquele caminho pelo mundo. Como poderiam aparecer na mesma vila de novatos ao mesmo tempo? Como poderia ser uma coincidência estarmos todos nesta floresta ao mesmo tempo? Então, chefe. Aoyu Izenga olhou de soslaio para KNG, fazendo com que este último parasse de falar abruptamente. Então, ele olhou para o lado, para que a própria Anjing Shu faça. Anjing Shu apenas acenou levemente com a cabeça, e no segundo seguinte, suas pupilas escuras ficaram instantaneamente multicoloridas. Encontrado. Ao mesmo tempo, do outro lado, você olhou para a luz branca que apareceu de repente em seu peito, ergueu as sobrancelhas e pensou, fui marcado. A pessoa com esse tipo de habilidade era um nome conhecido antigamente, ou seja, alguém que possuía o talento de nível S olho da destruição de ilusões, Anjing Shu, o cérebro da equipe no futuro, a primeira pessoa em táticas de vanguarda. O olho da destruição de ilusões pode travar inimigos em um raio de 1000 metros. E fazer com que um ponto fraco apareça aleatoriamente nos inimigos. Qualquer um que atacar esse ponto fraco. Então a habilidade ou ataque básico que o atacante fizer aumentará o dano em 5 vezes. O mais anormal desse talento não é o fato de que cada ponto fraco se renova a cada 30 segundos. Mas sim que Anjing Shu pode travar pedras, árvores e até mais inimigos de uma vez, fazendo com que pontos fracos apareçam em todos eles. É justamente por ter esse cérebro de equipe que a Guilda Aoyu conquistou o campeonato mundial no jogo na vida passada. Bonita, bondosa e talentosa. Essa é a sua impressão dela, mas depois, que pena. Você mais uma vez confiou em suas memórias da vida passada para fugir para as profundezas da floresta, já que aquele chefe Aoyu sabe que você é a única pessoa em um raio de 1000 metros, então ele certamente trará pessoas. Seus movimentos precisam ser rápidos. Anjing Shu levantou a mão e apontou para Ishu. Apenas a 10 metros de distância, havia uma árvore gigante. Várias vezes maior que as árvores ao redor, com a largura de dezenas de pessoas abraçadas. Ela lembrou, ele está lá em cima. Ao ouvir isso, todos instintivamente olharam para cima, procurando sua figura. Você estava parado no galho mais baixo da árvore gigante, mas mesmo assim, você estava a vários metros do chão. Olhando para o apelido na cabeça do oponente, Aoyu Izenga tomou a iniciativa de avançar com as pessoas e disse com um sorriso gentil, Olá. Sou o chefe do clube Aoyu. Desta vez, vim convidá-lo sinceramente para se juntar ao nosso clube. Você olhou para as pessoas abaixo, e em seus olhos enquanto olhava para Aoyu Izenga, havia um desgosto imperceptível. Juntar-se ao seu clube e colar neve fria no Rio An depois de ouvir essas palavras. A expressão de Aoyu e hegemonia obviamente congelou. Ele rapidamente suprimiu a sombra em seus olhos. Como poderia ser? Somos um clube sério. Contratos não são unilaterais. Se você não entende, você pode pedir a um advogado para ajudar a verificar. Contanto que você venha ao nosso clube, um salário mensal de 1 milhão não é impossível de negociar. Assim que essas palavras foram ditas, houve um clamor na multidão. Se esse cara não vier, isso não seria pura idiotice? No entanto, no segundo seguinte, pare de fingir comigo aqui. Quer que eu me junte ao seu clube de merda? Claro, me mate aqui. Que tal eu me juntar a você gratuitamente? Você não é o tipo de pessoa que fala obscenidades,
mas assim que você vê o rosto hipócrita de Cauil Hegemonia, você não pode evitar. Quem se importa se sua morte na vida anterior foi causada por essa pessoa? Afinal, quem poderia imaginar um despertar acidental oculto? Uma pessoa que se especializou em feitiçaria de contrato no futuro não apenas contrataria um monstro, mas até traria toda a raça humana. A fim de se tornar mais forte e cooperar com os invasores para massacrar uma cidade inteira de pessoas inocentes, a Will Hegemonia suportou sua raiva. Eu apenas admiro você como um mestre que pode matar tiranos sozinho e também é o primeiro na lista de classificação. Se possível, espero que possamos nos encontrar pessoalmente. Ao ouvir isso, você quase riu. Não, você realmente me acha um idiota? O grupo de pessoas que você trouxe está quase alcançando uma equipe. O quê? Você os trouxe para uma viagem de um dia na floresta sem motivo? Você é um guia turístico? A multidão caiu em silêncio. Algumas pessoas abriram o canal mundial para fofocar, temendo que não pudessem se controlar e perdessem os 100 yuans que ganharam. A expressão de Cauil Hegemonia ficou ainda mais feia. Existem muitos monstros poderosos na floresta. Eu trouxe pessoas apenas por precaução. Você riu levemente e olhou para a hora no canto superior direito. Então sua precaução foi realmente boa. Ao ouvir isso, a pele de galinha de Kunja instantaneamente se levantou, sentindo que a cena na frente dele parecia um pouco familiar. Dragão vermelho. Dragão. A área onde todos estavam localizados começou a tremer violentamente. Que diabos? O que está acontecendo? Uma enorme cobra de jade com mais de 10 metros de comprimento na multidão saiu do chão. Os jogadores diretamente acima dela foram instantaneamente arremessados por uma força enorme a dezenas de metros de distância, morrendo instantaneamente. Essa cena pegou todos os jogadores de surpresa. Quando eles reagiram, olhando para a enorme e grotesca cobra gigante da floresta à frente, todos ficaram assustados e em pânico, com as pernas como se estivessem cheias de chumbo. Parados no lugar, sem saber o que fazer, cobra gigante sombria LV-15, classe de chefe. Vida 2780, ataque 410, habilidades morder, enrolar. Tornado gigante, referindo-se ao Anglon, correto. Este é o chefe da vila inicial. Embora a vida da cobra gigante sombria seja de apenas 20.000, muito inferior à mão gigante de pedra. Mas seu poder de ataque e agilidade são os melhores entre os chefes da vila inicial, sem muita desaceleração de controle. Habilidades de acerto 100%, com o grupo atual do Clube Aoi, escapar é ilusão. E aqui está o super presente que você preparou para o Clube Aoi que acabou de reagir. Zenga quase vomitou sangue de raiva. Ele olhou para você, relaxado no tronco da árvore, e gritou para todos se dispersarem. Recuando em direção à floresta, você balançou a cabeça olhando para a multidão caótica abaixo. A sucção de sangue que pode subir à mesa são apenas algumas, o resto são pequenos Karami de nível 4 ou 5. Não têm habilidades, então não resistam desnecessariamente, mas neste momento, vendo uma camada de gás verde claro aparecer na superfície do corpo da cobra gigante sombria abaixo, ele rapidamente se moveu em direção ao topo, subindo nos troncos de árvores mais altos. Se você não se mover novamente, estará voxos. De repente, antes que os jogadores dispersos pudessem correr para longe, com o som de um vento forte uivando, a figura da cobra gigante sombria desapareceu em um instante. Transformou-se em um tornado verde-esmeralda afiado com cerca de 20 metros de altura. No momento em que essa habilidade apareceu, com o centro do tornado gigante, todos os jogadores em um raio de 50 metros foram, sem exceção, sugados para o ar pela poderosa sucção do tornado. Um profundo sentimento de impotência varreu o coração de cada jogador presente. Esta foi, sem dúvida, uma matança unilateral. E com o fim da habilidade Tornado Gigante, a cobra gigante sombria matou os jogadores. Centenas de notificações de morte apareceram simultaneamente. Antes de morrer, o irmão Kun olhou para você com um ressentimento incomparável. Seus lábios se moveram e ele engoliu antes que pudesse dizer qualquer coisa. O grande chefe Aoi Zenga, que tem um nível alto e um bom equipamento, para não cair do top 10 do ranking de níveis. Pode-se dizer que fez o suficiente para lutar, mas no final foi abafado por uma mordida da cobra gigante. Em contraste, An Jianshui aceitou a realidade. Parado no lugar, sem se mover, antes de morrer, ele olhou profundamente para você na árvore, com muitos sentimentos como falta de vontade em seus olhos. Depois que a cobra gigante sombria matou o Clube Aoi e outros, você já havia descido da árvore silenciosamente.
Então, freneticamente, saqueando caixas. 3 peças azuis, 5 peças verdes. Nada mal. Logo, a serpente gigante sombria percebeu o humano tagarela atrás dela. Abrindo suas mandíbulas sangrentas, ela estava prestes a engolir você de uma vez. Você lança uma bola de fogo na serpente gigante e faz uma pequena cambalhota para trás, facilmente desviando, deixando a serpente gigante com um olhar de desprezo. Suas habilidades mais profundas acabaram. Ainda quer nos alcançar com a passos divinos. Seus olhos vermelhos de serpente fitam mortalmente esse humano amaldiçoado. Mas, no final, o corpo da serpente gigante sombria virou para a esquerda e para a direita na floresta, quase te mandando para uma morte certa. Ele ainda não alcançou este humano abominável. Você saiu da floresta, colocou a máscara e abriu a mochila para ver a colheita total desta viagem. 4 peças azuis e 6 peças verdes. Depois de vender todas as peças verdes que você tinha, você trocou por 6 moedas de ouro. Você foi direto para a caverna de rocha. Ao mesmo tempo, dentro do altar de ressurreição de uma certa vila inicial, Lewis Embea olhou para o nível que ele havia perdido. E as 3 peças azuis desaparecidas em sua mochila. Seu rosto, que antes era gentil e elegante, tornou-se instantaneamente grotesco. Ele olhou para Kunge, que parecia frustrado ao lado dele. Sua voz tornou-se fria e incomparável. Me notifique em todos os grupos de jogos. Quem puder matar uma vez e entregar o equipamento que caiu, eu darei a ele 100.000. Depois, a cada morte. Dê 10.000, ok, eu vou cuidar disso agora. Kunge mudou seu estilo para o de um chefe. O que devemos fazer a seguir? Lewis Embea instintivamente olhou para o nível no canto superior esquerdo. Seu nível caiu do top 10 para além de 300. Ele rangeu os dentes. Que azar! O que fazer? Subir de nível. Nesse momento, você já está na periferia da caverna de rocha, tendo aumentado a probabilidade de morte para mais de 5%. Entrando na caverna de rocha na velocidade mais rápida. A seguir, é a coisa mais esperada. Depois de remover as 2 peças de equipamento com poder de ataque, você olhou para a enorme besta de rocha à sua frente, um sorriso cruel aparecendo no canto de sua boca. Punhos e palmas surgiram em sua mão. Mais 36 mais 40. Talento não ativado. Talvez desta vez tenha sido mais sorte, ou a probabilidade de morte tenha sido aumentada mais cedo. Em menos de 2 minutos, mensagens apareceram diante de seus olhos. Mais 69.666. Talento de morte 100% ativado com sucesso. Título de primeira morte de chefe concedido. Dano multiplicado por 2. O colar antigo detectou que seu dano é excepcional. Você gostaria de definir o dano que você causou desta vez? Definir como seu ponto de vida máximo? Definir como ponto de vida máximo. Seus olhos brilharam e você disse impacientemente. Configurado com sucesso. Seu ponto de vida máximo atual é de 77.952. Olhando para o seu número enorme atual, é falso dizer que você não está animado. O HP inicial foi definido em mais de 70.000. O equipamento adicionou mais de 1.000 HP, mas o colar aumenta 10% de HP extra, olhando para essa onda de dezenas de milhares de HP. Você só quer perguntar quem mais, com sua cura, você pode recuperar mais de 15.000 HP. Quem pode resistir a isso no início do jogo? Você está ansioso também. Quantos andares você pode passar direto para a Terra do Tesouro agora? Você clica na dica de itens caídos. Besta gigante atrasada, coração do Sr. Ling Kai-1. Você tem que perguntar a um grande cliente. Aproveite para vender esses equipamentos extras e trocá-los por dinheiro. Você mostrou para Yu Hong Naida. Coração do Sr. Ling Kai-1, capacete pesado Kai-1, estaca azul Kai-10. Habilidade DG Kai-5, habilidade CG Kai-2, caramba. Chefe, eu quero, finalmente em uma voz alta de Yu Hong Naida. Chefe, é incrível, esses itens que você mostrou, são vendidos para outra parte com um preço promocional de 2,8W. Estatisticamente, você ganhou loucamente 4,5 watts neste dia. Se você contar para aquela garota, Suil, ela não ficaria tão animada a ponto de desmaiar na cama. Já deveria estar na hora da garota voltar. Com um pensamento, você sai do jogo. Assim que você sai da cabine virtual e chega à sala de estar e olha para a cozinha, você vê a fina cintura de Suil vestindo um pequeno avental. Ela está em frente à panela mexendo a sopa com uma colher em uma mão. Você saiu. O rosto bonito de Suil ficou vermelho ao mesmo tempo. Ela lembrou, como em breve, vá lavar as mãos primeiro.
Isso não é urgente. Você sorriu e foi até a cozinha, sorrindo para o rico aroma que vinha da panela, e disse para a beleza ao seu lado: adivinhe quanto eu ganhei esta tarde? Suil virou a cabeça, olhou para o rosto bonito tão perto e piscou os olhos cheios de curiosidade e disse: quanto você ganhou? Quer saber? Adivinhe. Então me beije. Seu canalha. Suil disse timidamente e rapidamente virou a cabeça e não ousou olhar para certa pessoa, sua mente estava uma bagunça. Não sei o que fazer a seguir, será que é muito cedo, mas certa pessoa realmente quer saber o que fazer. Como se chamarão os filhos deles no futuro? Ela gosta mais de meninos ou de meninas? De qualquer forma, ele gosta dela. Os pensamentos na mente de Suil gradualmente ficaram estranhos. Até que ele brincou. Beijar onde? Os dois disseram em uníssono. Qual é a situação? Beijar onde? Você ainda pode escolher a posição? Eu já pensei até no nome dos filhos e você vem me dizer que é brincadeira? Não dá. Essa raiva precisa ser descarregada. Suil olhou para a pessoa confusa à sua frente e estendeu a mão para apertar o rosto dela. Na ponta dos pés, ela deu um beijo. Pronto, diga logo. Suil fez beicinho. Ao ouvir isso, você esticou 4 dedos obedientemente. Suil ficou surpresa. Ainda quer 4 vezes? Ah, é? Se hoje você ousar pedir 4 vezes, amanhã vai querer 4 máquinas. Vendo que essa garota estava prestes a atacá-lo, você rapidamente acenou com as mãos. Não, não, são 40 mil. Hoje à tarde eu ganhei 40 mil. Quanto? O cérebro de Suil entrou em pane naquele momento. Você não acredita? Você pegou seu celular, abriu o saldo da conta e balançou-o na frente de Suil. Os belos olhos de Suil se arregalaram, e uma fumaça branca subiu lentamente do topo de sua cabeça. Caramba! Asterisco K asterisco queimou. Justamente quando você estava ocupado em dar um resfriamento físico a Suil. Em uma sala de conferências do novo clube de peixes de Anshen, a temperatura lá dentro estava de fato aumentando continuamente. O primeiro jogo online de realidade virtual da China, Domínio Divino, acabou de ser elogiado por Yang Shi. Este jogo certamente alcançará o palco mundial e criará uma nova história. O site oficial de Domínio Divino afirma que, além de ser lançado na China, este jogo também foi lançado em seu país. No Reino Urso, Reino das Flores de Cerejeira e em 186 países e regiões, e declarou: em breve será aberta uma nova jogabilidade, a batalha entre servidores, com a exibição de vídeos que chegaram aos trending topics das principais plataformas, na tela grande no centro da sala de conferências. De repente, os executivos do novo clube de peixes ficaram extremamente animados. E aí? As dezenas de milhares de equipamentos que esta senhorita comprou hoje de um chefão não só não nos fizeram perder dinheiro, como agora nos permitem liderar muitos outros clubes. Isso se chama visão de futuro, ha ha ha. Na cadeira principal da sala de conferências, uma pequena e charmosa garota de peito grande. De mãos na cintura, em pé na cadeira, ela se sentia muito poderosa. Sentada à esquerda da cadeira principal, uma mulher madura disse: chefe, vendo a direção que o jogo Domínio Divino está tomando, os melhores jogadores do jogo certamente serão disputados por grandes clubes. Devemos nos preparar também? A garota de peito grande acenou com a mão. Jogadores abaixo do nível S, vocês podem agir. Quanto aos chefões do nível Deus, eu os convidarei pessoalmente. Essa cena, como no novo clube de peixes, está acontecendo simultaneamente em grandes clubes em todo o país e no mundo. Uma manhã, depois de tomar o café da manhã, você olhou para Suil, que estava vestindo roupas casuais, com o rosto cheio de dúvidas. Você não usa uniforme para ir à escola? Ontem eu falei com o professor sobre a situação. De agora em diante, não preciso usar uniforme escolar. Você franziu a testa, não achou estranho, mas não pensou muito. Shijin entrou na cabine virtual. Mana, hoje você ainda tem grandes coisas para fazer. Em 10 minutos. Recepção do clube de Novo Universo de Voo. Olá, sou do clube de vocês. Ontem, ouvi que fui convidado para ser tradutor. A recepcionista sorriu amigavelmente. O lugar aqui é responsável por... A terceira sala é a sala de recepção. Você pode esperar lá primeiro, irmãzinha. Você é nova no nosso clube? Por que nunca te vi antes? Uma voz infantil e um pouco ingênua soou de repente. Suil ficou surpresa. Não. Quem de nós é a irmãzinha? E o tom da sua fala? Por que é como um adulto pequeno? Chefe, um funcionário da empresa despertou um talento de nível A no jogo agora. Veja. Este é um homem de meia idade vestido com um terno.
Yoron é grande. Acene casualmente e deixe-o sair da posição original. Então o salário mensal é de 100 mil, certo? Sim. O homem de meia-idade terminou de falar. Gritou para a sala de recepção do outro lado do corredor. A próxima rodada de testes de talento está vindo. O olhar de Suil para essa irmãzinha mudou. Chefe, fui contratada pelo seu clube para ser tradutora e já sou adulta. Este é meu documento de identidade. Yoron olhou para ele com curiosidade. Você despertou o talento? Talento? Suil inclinou a cabeça. Está se referindo ao de domínio divino? Correto. Yoron acenou com a cabeça. Se não despertou, entre e tente. Se você puder despertar um talento de nível B, um salário mensal de 10 mil não é um problema. Ok. Embora Suil achasse que ela não teria tanta sorte de despertar um talento de nível B, ou mesmo um talento de nível superior com um salário mensal mais alto. Mas sempre vale a pena tentar. Mas então Suil não conseguiu sair do relógio virtual. Chefe, posso perguntar, o talento de nível S é alto? Assim que a voz de Suil caiu, Yoron estava prestes a engolir o chá em sua boca. Espirrou diretamente. Você despertou um talento de nível S? Suil assentiu sem entender. Há um de nível S e os outros dois são de nível D. Eu não escolhi. Os belos olhos de Yoron se arregalaram. Você pode dizer à irmã qual é o efeito do talento? Suil ponderou. Lembro que parecia se chamar alma ou algo assim, mas os atributos ditos no jogo não são traduzidos. Este chefe permite que você jogue com salário. No futuro, você também trabalhará em domínio divino. Logo, Yoron levou Suil. Chegou ao escritório do chefe no segundo andar do clube, e como havia apenas uma cabine virtual no escritório, e o Yoron fez com que a equipe trouxesse um novo especialmente. Irmã, rápido. Vamos adicionar um amigo no celular primeiro. Com a inicialização do Reino dos Deuses, os dois chegaram à interface de login. E o Yoron também soube imediatamente qual era o talento que Suil havia obtido, e então essa loli de cabelo branco explodiu. Talento de nível S, ligação de alma. Depois de selecionar um jogador para ligação de alma, você pode compartilhar qualquer um dos dois atributos básicos deste jogador e aumentar esses dois atributos básicos deste jogador em 300%. Isso é muito anormal, certo? Não só pode compartilhar os dois atributos de outras pessoas para compensar as duas deficiências de sua própria classe, mas também aumentará o valor desses dois atributos em 300%? Apenas aumentando dois atributos em 300% do valor desse efeito, pode ser comparável à maioria dos talentos de nível S se Suil escolheu um classe com pontos de vida como uma deficiência. Então ela encontrou um jogador que é um tanque de carne cujo talento está relacionado ao aumento de pontos de vida. Isso é simplesmente incrível. Portanto, o efeito mais anormal desse talento é que tanto o Binder quanto o Binder receberão um aumento de atributo de 300% do talento de nível S de Cambi. Qual clube não agiria ao ver esse talento? É como comprar um e levar outro de graça. Irmãzinha Suil escolheu uma classe? Se você escolheu, venha me encontrar. Irmã vai te levar para algumas rodadas. Existem muitas classes, chefe. Você tem alguma sugestão? Eu não entendo muito. Não me chame de chefe. Meu nome original é Yu Yoron. Apenas me chame de irmã Yoron. Vou te apresentar as classes uma por uma. Durante este período, Yu Yoron não mencionou uma palavra sobre o contrato, embora ela seja um dos 5 principais clubes de nível superior de Longu. Existem 100 maneiras de enganar essa irmãzinha que acabou de entrar na sociedade a ponto de não sobrar nem a calcinha. Mas ela não fez isso. Além disso, essa irmãzinha Suil não só parece agradável aos olhos, mas também parece que sua personalidade está muito de acordo com seu gosto atual. Se possível, tenha contato por um tempo primeiro. Depois que Suil terminou de escolher uma classe, os dois se encontraram rapidamente na vila iniciante. Irmã Yoron, este lugar é tão real, certo? Amigos virtuais abertos tão realistas atualizaram mais uma vez a visão de mundo de Suil. A última vez que foi atualizado foi ontem à noite, quando descobri que alguém estava ganhando tanto dinheiro. Claro. E o Yoron disse. Tirou 2 coisas parecidas com máscaras de sua mochila. Existem muitas pessoas mais no jogo. E irmãzinha, você é tão bonita. Combinado com o senso de realidade no jogo que não é diferente do mundo exterior, não seria bom ser alvo de pessoas mais, vamos colocar isso primeiro. Pode embaçar o rosto, desta forma também pode evitar os olhares de bloqueio daqueles grandes lobos lascivos. Brincadeira, como posso deixar alguém ver o tesouro que eu mesmo descobri? Ah, ok.
Suil pegou e colocou no rosto obedientemente. Vamos, irmã, vou te levar para farmar monstros primeiro. Enquanto isso, do outro lado, você observa não muito longe. O mercador de óleo de nuvem sentado sob a árvore semicerra os olhos. Dizem que na vida passada, a vila inicial tinha uma missão oculta. Do início ao fim do jogo, ninguém jamais conseguiu completá-la. E hoje você vai provar o gosto salgado. Pensando nisso, depois de chegar a cerca de 5 metros do mercador de óleo de nuvem, a luz azul brilhou no cajado em sua mão. Anexo 198. O talento não foi ativado. Dica: você conseguiu despertar a raiva do mercador de óleo de nuvem. A missão oculta foi ativada. Derrote o mercador de óleo de nuvem. Recompensa de conclusão desconhecida. Após o próximo ataque básico do mercador de óleo de nuvem, afaste-se rapidamente dele novamente enquanto a habilidade acompanha, ativando a habilidade Feitiço de Gelo. Anexo 253. Anexo 212. Aproveitando este tempo, você ousa dar uma olhada rápida. Dados do mercador de óleo de nuvem. Mercador de óleo de nuvem LV36, lutador profissional. HP 47.535, MP 17.500, Ataque 1.200. Habilidades: Punho explosivo, chute giratório, onda de choque. Pirralho, ousa se distrair diante de mim? Punho explosivo. HP anexo 5.356. Não, essa missão oculta é razoável? Milhares de dano com uma habilidade. Não é à toa que na vida passada, mesmo com centenas de pessoas em equipe, ninguém conseguiu completar esta missão oculta. Mas, pensando bem, você não parece ter qualificação para reclamar do outro. Anexo 211. Talento não ativado. Probabilidade de executar 0,01%. Probabilidade atual de executar 5,98%. Felizmente, antes de vir, você já aumentou a probabilidade de executar em porcentagem para um nível muito considerável. Caso contrário, teria que gastar mais tempo. Pirralho, você está me fazendo cócegas? O mercador de óleo de nuvem acertou um gancho de esquerda, seus olhos tremeram cheios de desdém. Essa pergunta deveria ser minha. Procurando a morte. Os olhos do mercador de óleo de nuvem se movem. Chute giratório. Anexo 5.785. O mercador de óleo de nuvem ficou surpreso. Ele ainda não morreu? No entanto, no segundo seguinte, a habilidade cura é ativada. HP aumenta em 15.990. Isso não está certo, intimidando NPCs que não conseguem ver os valores dos jogadores, enquanto você aproveita o ataque do mercador de óleo de nuvem. Afastando-se e lutando, você diz: desista, você não pode me vencer. Pirralho, como ousa me desprezar? As veias da testa do mercador de óleo de nuvem saltam. Em um piscar de olhos, a figura chegou perto de você. Você pediu por isso. Mas antes que o mercador de óleo de nuvem pudesse terminar uma frase, Sub 46624 ativou com sucesso o talento de execução percentual. Viu? Você não pode me vencer. O mercador de óleo de nuvem de espada se transformou em pontos de luz azul e desapareceu do lugar. Você encolhe os ombros impotente. Parabéns por completar a missão secreta do mercador de óleo de nuvem, obtendo uma pista do servo sagrado. Sua expressão facial mudou instantaneamente para espanto. Não apenas uma pista. Que você saiba, mesmo o servo sagrado mais comum trará aos jogadores um aumento adicional não inferior a um talento de nível S, e os raros são ainda maiores que o nível S. Pista do servo sagrado. Encontre o dono da taverna de missões na vila inicial. Você pode ter ganhos inesperados. Você correu decisivamente para o destino, mas ao chegar na taverna de missões, você olhou para o trabalhador braçal à sua frente. Onde está seu chefe? O chefe saiu para resolver alguns assuntos. Se quiser aceitar uma missão, pode me procurar. Encontrar o chefe provavelmente vai demorar um pouco. Você saiu da taverna um pouco impotente, então você tem duas opções a seguir. O lugar do tesouro escondido e matar 3 chefes. Se você não se lembra mal, parece que no segundo dia após a abertura do servidor, um dos 4 chefes da vila inicial foi atacado e morto por centenas de pessoas organizadas por um clube. Desta forma, matar o chefe também está na agenda primeiro. De qualquer forma, o lugar do tesouro escondido, as pessoas comuns não conseguem descobrir. Alguém entrou em contato com você neste momento. Chefe, você está interessado em se juntar a um clube? Contanto que você diga, garantimos que o preço que podemos oferecer seja o mais alto do mercado. Vendo isso,
Você apenas respondeu 2 palavras, sem interesse. E o Yoron ficou animado ao ver o chefe. Depois de responder a mensagem em segundos, ele ficou animado. Irmã, vamos, pare de farmar monstros pequenos por enquanto. Irmã, vou te levar para conhecer um chefe. Alguns minutos depois, em uma pequena colina fora de uma certa vila inicial. De longe, e o Yoron, olhando para a figura vaga na pequena colina. Chefe, estou aqui. Quando o Yoron, com suas perninhas curtas, subiu para a pequena colina com alguma dificuldade. Você acena lentamente com a cabeça. Azi, qual é a situação? Nesse momento, você lentamente tira metade da máscara do rosto. Eu fui, Adi mudou. O chefão tem uma dupla identidade. Espere, se eu sei esse segredo do chefão, não serei morto e silenciado, certo? É apenas um item, não importa. Parece que você entendeu. O que a Loli Albina à sua frente está pensando? Tu Jingtiangxi é apenas uma conta secundária para assumir o caminho do massacre. Está em Yu Hong. Ao mesmo tempo em que respirava aliviado, Suiu ao lado estava ligeiramente hesitante. A voz dessa pessoa agora soava um pouco familiar, mas essa atitude e voz extremamente frias. Ele nunca tinha visto isso em Yoron, então ele não pensou sobre isso, deveria ser uma coincidência. Eu não esperava que o primeiro e o segundo da lista de níveis fossem todos chefões. Os olhos de Yoron brilharam. Então, chefão, sobre se juntar ao clube, eu não vim para isso. Ao ouvir isso, Yoron ficou atordoado por um momento, e então ficou um pouco ansioso. Não é um chefão. Que tipo de tratamento você quer? Podemos conversar sobre um salário mensal de 1 milhão, sem nenhum perigo, incluindo a viagem de construção de equipe do nosso clube, férias remuneradas e tudo mais. Chefão, por que você não pensa sobre isso de novo? Mas Yoron balançou a cabeça lentamente quando ouviu as palavras. Esta cena fez os belos olhos de Suiu ao lado dos dois ficarem maiores. Seu rosto estava cheio de descrença, mas você, que renasceu e conhece o desenvolvimento futuro, acha que ingressar no clube apenas bloqueará a linha. Quanto à taxa cirúrgica que você disse, tenho confiança para arrecadar em 2 dias. Não é por causa do clube. Para que é isso? Vou farmar outras pulseiras de chefão, e a recompensa da pulseira é uma para cada membro da equipe. Da mesma forma, todos podem postar anúncios em todo o servidor. Até agora, nenhum clube postou um anúncio em todo o servidor. Se for de acordo com o que o chefão disse, então o clube Shinyu deles não seria o primeiro clube a postar um anúncio em todo o servidor? Chefe, que tal 50 mil por pulseira? E o Yoron agarrou o braço de Suiu ao lado e me trouxe. Essa irmã. Você concorda? Sem problemas. Então, chefão, se as coisas que o chefão soltar, você não precisa. Você pode nos dar um desconto? Isso é natural. Bom. E o Yoron respondeu alegremente, vendo o silêncio de Suiu, cutucou a outra parte com seu bracinho e sorriu. O que a irmãzinha está pensando? Por que você está tentado pela cotação que acabei de dar ao chefão? Irmã, se você quiser vir ao clube da minha irmã, o preço será definitivamente o mesmo do chefão. Suiu endireitou o rosto quando ouviu as palavras. Embora tentador, ela não é uma pro gamer e nem entende as coisas no jogo. Além disso, não sei se alguém vai deixar ela ficar com o dinheiro. Primeiro, vou tentar descobrir o que alguém pensa e então posso falar sobre isso. Pensando nisso, Suiu balançou a cabeça rapidamente. E o Yoron, podemos conversar sobre isso mais tarde. Você ficou um pouco divertido ao ouvir isso. Embora eu não consiga ver a aparência, o jogador que fez a Loli de cabelo branco oferecer um contrato com tal tratamento deve ter um talento raro, talvez até do nível Lassie. Existiu uma pessoa assim na minha vida passada? O nome que ela usa é Saudade e a voz dela é tão familiar. Isso é impossível. Aquela garota não está estudando? Deixa pra lá. Vamos prestar atenção por um tempo. Uma voz fraca subiu silenciosamente para o topo da colina. Chefe, cheguei. Não é nada, só queria levar vocês para farmar a primeira clear. Apenas pegue a primeira recompensa no canal global. Ao ouvir isso, os olhos de Xiao Yu se arregalaram. O primeiro boss, saindo da boca de um pro gamer, é tão fácil quanto matar um monstrinho? Mas a sorte finalmente chegou para mim. Chefe, 50 mil é suficiente? Se você achar que é pouco, posso adicionar mais. Não, de onde veio esse novo rico? Comparado a essa pessoa, eu sou apenas classe média. Você também ficou chocado com o valor, é o suficiente, é mais do que suficiente. Ok, vamos lá,
Vou levar vocês para conseguir a primeira clear primeiro, para não perdermos para outros. Meia hora depois, na mesma árvore gigante familiar, 3 pessoas estavam em cima da árvore e você estava embaixo. Você se concentrou e calculou silenciosamente o tempo de erupção, até que no momento em que a cabeça da cobra saiu do solo, você pareceu prever o inimigo primeiro. Você deu um passo para trás com antecedência para evitar o controle de habilidade que se aproximava, e então levantou a mão decisivamente para contra-atacar, -209, -222. Talento não ativado. Olhando para os números aterrorizantes da cobra gigante sombria, os 3 ficaram sérios. E assim que seus corações se encheram de apreensão, a cobra gigante sombria também notou o humano à sua frente pela primeira vez. Este não é o humano que ele estava perseguindo antes? Como ele ousa vir aqui? Ele realmente não me considera um dragão. A cobra gigante sombria ergueu sua cauda de cobra grossa e poderosa e a chicoteou em sua direção. O ataque da cobra gigante é tão rápido que seria ruim ser atingido, mas na árvore. Na visão tensa dos 3, você ficou parado no lugar sem se esquivar, apenas levantando sua mão esquerda para bloquear. E o Yoron ficou bravo, mas no segundo seguinte, quando ele viu-o, depois de uma série de números, ele percebeu que estava sendo muito conservador em seus pensamentos. Vida negativa 581, jogador caminho sob o céu, nível LV9, mais de 70.000 de vida. Isso é falso. Ele parece ter pensado em algo e sussurrou no ouvido de Suil. Irmã, olhe para a vida do chefão. Por que você não usa seu talento para ligá-lo? Aumentar mais de 70.000 de vida em 300%. Isso são mais de 200.000 de vida, mas isso é invencível no início do jogo. Suil ouviu isso e balançou a cabeça resolutamente. Eu acho que a ligação da alma não precisa ser apressada, e eu já tenho um alvo. Eu só me pergunto onde ele está. E o Yoron sentiu o cheiro de fofoca. Este alvo é o principal, certo? Você está tão preocupada com ele, ele é seu namorado? Ao ouvir a palavra namorado, o lindo rosto de Suil ficou vermelho a uma velocidade visível a olho nu. Mas ele não disse nada para refutar, apenas murmurou um leve "pu" com sua voz nasal. Murmurou um leve "pu"? Vamos deixar eles em paz, estou realmente com inveja de vocês. Uau! Um monge feroz, que estava vivo e chutando um segundo atrás, ativou com sucesso o talento de execução de 100%. Possui o título de Fast Kill do boss, dano em toneladas. Olhando para o cadáver do boss deitado ao lado do chefão, ambos ficaram atordoados. Se não se lembrassem mal, o boss tinha mais de 20.000 de vida agora, certo? E então foi morto em um instante? Anúncio em todo o servidor. Parabéns ao jogador Caminho sob o Céu, Yoron Naida, ou Xiaoyu, Suil, por se tornarem a primeira equipe neste servidor a matar o boss monge feroz gigante, uma recompensa especial de pontos de atributo livre e pedra de sucesso para cada pessoa. Em seguida, roupa azul pronta. Pontos de habilidade em livros, braços refinados em 100 roupas. Anúncio em todo o servidor. Meu Deus! 4 pessoas completaram a primeira passagem. Lembro que o Clube Elfenfe encontrou quase 100 pessoas ontem, mas todos foram eliminados por uma grande árvore. Caminho sob o céu. Este não é o chefão que está em segundo lugar na lista de níveis? E este Yoron Naida? Não é o chefe do Clube Shinil? O chefão Caminho se juntou ao Clube Shinil? Espere. Ou Xiaoyu não é o irmão mais novo do presidente do nosso Alfenfen? O que está acontecendo? Uau! Grande fofoca! Embora o gigante feroz tenha derrubado a pedra de sucesso de pontos de atributo livre, a pedra marcial de braço refinado e o capacete de roupa azul. Suil, eu vou aceitar o livro de habilidades e os pontos de atributo. O capacete é adequado para um assassino. O livro de habilidades é para arqueiros. Quanto ao braço refinado, dê para Yoron. A recompensa caiu para as 3 pessoas. Kiki recebeu um presente, e Ou Xiaoyu foi o primeiro a reagir. Chefe, o valor atual desta armadura azul é... Sem esperar que ele terminasse, você o interrompeu. Eles deram. Alguns milhares não são demais. Algumas centenas não são poucas. Entendido. 9.000 por peça. O chefe é bom mesmo. Depois de falar com Ou Xiaoyu, ele olhou para os anúncios globais que não paravam de circular, e disse com um rosto radiante, essa sensação de ser o foco de todos os jogadores do servidor é simplesmente incrível demais. Logo, você levou os 3 para ir ao próximo covil do chefe. Mas antes disso, você foi até um ponto de monstros perto do covil do chefe, e matou alguns monstros para aumentar a chance de execução. E sua explicação para isso foi afiar a faca antes de lutar contra o chefe.
Os três naturalmente não tinham objeções. Felizmente, sua velocidade de ataque já chegou a 2,28. Em menos de 10 minutos. A chance de execução percentual já havia aumentado para cerca de 6%. Essa probabilidade já é suficiente. Próximo alvo, lobo demoníaco sedento de sangue. Este chefe, como o nome sugere, embora sua própria vida não seja alta, o efeito de roubo de vida final é exagerado. Se não houver muitas habilidades de controle para impedir sua regeneração de vida, então cada ataque do lobo demoníaco sedento de sangue pode restaurar mais de 1000 pontos de vida. Não é exagero dizer que, na Vila dos Novatos, a dificuldade de matar o lobo demoníaco sedento de sangue é superada apenas pelo gigante de pedra. Mas isso, sob sua execução percentual, morre diretamente no local. Olha só, mal chegou ao covil do chefe, nem 2 minutos se passaram. E um anúncio global ressoou por todo o servidor novamente. Uma onda de pontos de interrogação surgiu novamente no canal mundial. Os jogadores estavam com os olhos vermelhos de inveja. Ao mesmo tempo, na Vila dos Novatos número 67, a Ok Yuntin estava olhando para os anúncios globais que circulavam constantemente diante de seus olhos. Depois de bloqueá-los com extrema impaciência, ele disse com um rosto sombrio: "Bom, você, ou Xiaoyu, consegue entrar para a equipe de um deus. E mesmo que não busque benefícios para o clube, ainda se mistura com o pessoal do clube XNY." Ele rapidamente pegou seu celular e enviou algumas mensagens de voz para Ou Xiaoyu. Primeiro, ele queria ver se conseguiria, através de Ou Xiaoyu, atrair esse deus, Jingtu Tinxia, para o clube, ou pelo menos cooperar com o deus para conquistar as primeiras mortes dos outros chefes. Segundo, naturalmente era para as recompensas da primeira morte de Ou Xiaoyu, mas a Ok Yuntin nunca imaginou que seus pensamentos mal haviam surgido, e Ou Xiaoyu, com uma técnica de bloqueio, enterrou seus pensamentos antes que pudessem florescer. Um anúncio em todo o servidor já era o suficiente, mas aparecer outra vez na frente de todo o servidor fez com que o rosto inteiro de Ok Yuntian se tornasse irreconhecível devido à inveja e ao ciúme. Gerente Wang: "O que foi, chefe?" O gerente Wang espreitou: "Reúna toda a equipe do clube para mim. Vou cercar e matar o monstro da árvore distorcida. Nosso clube Elfenfen deve obter a primeira passagem de um boss de qualquer maneira." Justamente quando o gerente Wang estava reunindo pessoas, Aoki Yuntian de repente disse: "Gerente Wang, você deve ter o amigo de jogo de Ou Xiaoyu, certo?" O gerente Wang acenou com a cabeça. "Nesse caso, abra o avatar dele na lista de amigos e olhe para a pequena linha de texto abaixo do nome dele." O gerente Wang ficou um pouco confuso ao ouvir isso, mas ele só podia obedecer à ordem do chefe. Está escrito Aldeia de Novatos número 1573. Aoki Yuntian ouviu as palavras e um arco cruel se curvou no canto de sua boca. Número 1573? Muito bom. Então vamos apostar. Você não sabe neste momento que não é o único que está de olho em vocês. E vocês neste momento estão olhando para os itens derrubados com interesse. Capacete sanguinário. Nível LV3, efeito 1, roubo de vida físico 10%, efeito 2, resistência mágica mais 20%, efeito 3, ataque mais 30%. Na verdade, é um capacete roxo. Você ficou um pouco surpreso. Mas então disse impotente: "Eu já tenho um capacete roxo, e este efeito não é adequado para mim. Quem quer? Eu compro este capacete." Yu, irmãozinho, ou você quer competir com a irmã? Ou Xiaoyu balançou a cabeça decisivamente e disse: "Eu quero seguir um assassino de fluxo de morte instantânea. Roubo de vida físico é inútil para mim. E também não combina com meu talento." Yu sorriu e disse: "Então, chefe, o que você acha de 5.000 por esta roupa roxa? Não precisa se apressar, vamos pegar a última primeira passagem primeiro. A classe mais adequada para este equipamento é, sem dúvida, o arqueiro." Suil ficou um pouco surpreso. Embora ele não soubesse o quão bom era este equipamento roxo, um equipamento no valor de 5.000 foi dado a ele assim? Sim. Por que ainda está parado aí? Yu enfiou o equipamento roxo nos braços de Suil. "Este equipamento só pode exercer o máximo de valor em você, e também não estou te dando de graça. Considere como recompensa por jogar comigo." Vendo Suil usar o equipamento obedientemente, ele sorriu satisfeito. "Depois desta pequena cena, os três seguiram você novamente na jornada. O último boss é chamado de Monstro da Árvore Distorcida.
É uma árvore-demônio com cerca de 10 metros de altura. Embora tenha um controle muito forte, também é o mais fácil de lutar entre os 4 boss fora da vila de novatos. Depois de aumentar a probabilidade de abate para um número objetivo com antecedência, você deixou os 3 ficarem fora do alcance de ataque do monstro da árvore distorcida. Então começou a atrair sozinho o abro do chefe, ficando parado e atacando como se estivesse AFK. O Treant distorcido ativou a habilidade de controle de grupo, aprisionamento de raízes. HP-366, HP-366, quando a habilidade que originalmente poderia controlar um grupo de 10 pessoas é usada em uma única pessoa, seu HP é reduzido em mais de 5.000 instantaneamente. Mas justamente quando o Treant distorcido estava se perguntando como essa pequena criatura humana ainda não tinha morrido depois de usar esse conjunto de habilidades, apenas 2 segundos se passaram e, com o efeito de recuperação de HP de 6% por segundo do capacete de guerra, o pouquinho de HP perdido acima de sua cabeça foi restaurado completamente. O enorme corpo do Treant distorcido congelou instantaneamente, e um rosto velho coberto de casca de árvore até mesmo exibiu uma expressão de choque e descrença humanizada. Não, as pessoas na vila inicial são tão fortes agora? Com dezenas de milhares de HP, qual é o sentido de lutar? Justamente quando o Treant distorcido estava se preparando para desistir da resistência e aceitar seu destino. Chefe, há um grande grupo de pessoas se aproximando fora do território do chefe. O grito de Xiao Yu fez você franzir a testa. E também viu instantaneamente centenas de pequenos pontos vermelhos no mapa compartilhado fora da base do chefe. Os recém-chegados não eram amigáveis. Você se distanciou decisivamente do chefe à sua frente, e o Treant distorcido, vendo o humano à sua frente se afastando, também parou de atacar sem hesitar. Chefe, o que devemos fazer? Não fale, vamos nos comunicar pelo canal da nossa equipe. A base onde o Treant distorcido está localizado é quase a mesma do território da besta gigante rigorosa, exceto que o que circunda a área é um monte de árvores retorcidas que parecem crescer juntas. Há apenas uma entrada e saída aqui, logo. Quando um grupo de pessoas bloqueou completamente esta única entrada e saída, vocês não tiveram para onde recuar. Como pode ser você? Vendo claramente a pessoa principal na multidão, os olhos de Xiao Yu mudaram gradualmente. A pessoa que veio é justamente Herói Rico. Com um grupo de pessoas sob seu comando, incluindo o gerente Wang e alguns jogadores profissionais famosos do círculo de jogos, como Yao Shenden. Não esperava realmente estar aqui. Herói Rico olhou para Xiao Yu na equipe com um rosto gentil. Irmãozinho. Desta vez você realmente ajudou o irmão. Sem você eu não conseguiria encontrar este lugar. Assim que essas palavras foram ditas, os olhares de Yoron e Suil se voltaram para Xiao Yu ao mesmo tempo. Xiao Yu ficou surpreso e explicou apressadamente. Como poderia ser eu? Eu claramente. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, você interrompeu. Você deve ter pessoas deles em seus amigos no jogo, certo? Amigos podem clicar em seus avatares para verificar a localização. Ao ouvir isso, Xiao Yu olhou para o gerente Wang, e o gerente Wang baixou a cabeça em silêncio ao ver isso. E um traço de vergonha brilhou em seus olhos. Esta cena foi vista por Herói Rico, como esperado de um chefe. Herói Rico bateu palmas, mas com as habilidades do chefe, você tem confiança hoje para escapar ileso de nós 100 pessoas? 189 pessoas vs 4 pessoas, não importa o quão incrível o chefe seja. Você pode lutar contra 100 sozinho? Deixe-nos ir, caso contrário, posso chamar pessoas. Ninguém vai se dar bem. Antes que você possa responder, e o Yoron já está explodindo. Ai, não é o grande mestre Shinjil? Espere as pessoas que estão esperando por você chegarem. Até o meu cachorro consegue me preparar uma refeição de 3 pratos e uma sopa. Que tal eu dar uma sugestão ao mestre? Aoki Ganium olha para você. Vendo que você não respondeu, ele disse para si mesmo, se o mestre se juntar ao nosso clube ao Kong, ele se tornará um membro da família. Naturalmente, não haverá roubo de tesouros com assassinato. Claro, antes de se juntar, o mestre deve primeiro entregar o equipamento. Depois que assinarmos o contrato e imprimirmos nossas impressões digitais, que tal eu devolver o equipamento para você?